Valendo. Fala rapaziada, Felipe aqui e hoje estamos num cenário novo. Primeiro episódio do podcast Scale Up, tá? O que a gente vai falar? Qual que é o nosso tema principal hoje? O nosso tema aqui vai ser como tracionar qualquer negócio. Então, se o teu interesse é fazer o teu negócio sair do 0 pro 1, do 1 pro 100, vocês podem ficar aqui atentos que a gente vai passar a receita do bolo. A receita do bolo para qualquer pessoa começar de onde esteja e pegar o bonde andando, independente do cenário onde que a pessoa tá, e conseguir tracionar qualquer tipo de negócio. E eu queria apresentar os meus convidados. Tem um fantasma aqui que não chegou ainda por conta do trânsito, né? Mas a gente vai tocar sem ele mesmo, depois ele chega. O nome dele é Cauã. E na minha frente eu tenho o Diego. Prazer, pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Fala o que você Santana. faz. Sou Sales Representative Development na Lotto. Não, fala de novo. Vou falar de novo, né? Eu travei um pouquinho. Acho melhor eu resumir como SDR, Pré-vendas, SDR. pré-vendas e Aí. atendimento ao cliente na Lotto. E aqui do meu lado É o Gabriel Pacheco. Pachequinho. É o Pacheco, um parceiro de muito tempo já. Cara, tenho um carinho por esse cara. Fui no casamento dele, vi esse cara andando com a música do Racionais. Entrada é um jeito de... Você lembra? Nossa, eu falei, cara, a mulher dele entrou Vida louca. A mulher dele entrou com a Moana. E a minha esposa começou a chorar, falando... Porque as mulheres, não sei o que tem com essa música, né, mano? A minha esposa começou, caramba, a chorar assim. Aham. E aí o Pacheco entra, começa a tocar Racionais. Eu falei, não é possível, mano. É o pai do Pacheco que tá chegando aí? Não, era o Pacheco. Cara de bravo, engomado. Lógico. E foi lá, entrou. Casou. Casei o cara, mano. Caramba, né? Super Padrinho mesmo. feliz, mano. E foi maravilhoso. Foi. Maravilhoso. Foi muito bom. Maravilhoso. Rapaziada, que privilégio estar aqui com vocês. Mas se apresenta direito. Com certeza, Né? nessa sexta-feira maravilhosa, hoje a gente vai falar sobre tração de negócio. Eu sou especialista em alta performance, então o meu objetivo é fazer com que empresários performem mais em suas carreiras, tanto no CNPJ quanto no CPF, né? Porque CPF forte constrói CNPJ forte. E é uma parada que eu peguei faz muito pouco tempo. Eu só comecei a prosperar de verdade quando eu comecei a investir em curso, mentoria, treinamento. Total. E sabe uma coisa? O ticket que você não paga, você não vende. O É isso valor do produto que você não paga, você não consegue cobrar aquilo de uma outra pessoa que você não sente confiança em pagar. Isso foi uma Entendi. parada que eu peguei faz muito pouco tempo, mano. Investindo no CPF. Perfeito. Porque eu tenho que carregar a empresa nas costas, pra depois ela me carregar, né? Mas se quiser puxar, Pachecão, a gente precisa falar aqui de alguns tópicos, né? Show. Queria falar sobre marketing, queria entender um pouquinho da tua visão de marketing. Eu chamo assim de máquina de aquisição de clientes. O que você acha que, da tua visão, gerenciando o tanto de empresário que você gerencia, cara, o que você acha? O que você vê sobre isso? Como que o cara pode montar uma máquina de aquisição de cliente que dê previsibilidade, que dê segurança pra ele? Igual a gente tem, você sabe do que eu tô Exatamente. falando. Todo dia cai lá, ele tem que ligar, tal, fazer o filtro. E, cara, como que você vê isso na prática, assim? Como que você consegue falar? Não, o cara tem que montar assim. Assim que dá certo. Show. Né? Obviamente que não é uma coisa... Como que eu posso falar? Uma... Simples. Não, simples não é. Simples não é. Eu falo que não é uma coisa que é só aquilo. Eu falo que não é uma cláusula pétrea. Existem várias possibilidades. Na tua visão, o que você acha? Cara, puxando um gancho do que você me trouxe de confiança, né? Pô, eu entrei no meu casamento com uma entrada de Vida Louca parte 2. Nossa, Eu adoro foi Racionais show, foi MC. E, poxa, foi um sacrifício eu poder entrar com Racionais no meu casamento. Eu tive que quase, poxa, brigar com a minha esposa. Mas Eu porque eu imagino. queria entrar com confiança no meu casamento. Poxa, eu quero Racionais, eu quero entrar marrentão. E isso pra mim foi maravilhoso. E aí, Foi uma realização. total. E aí a gente puxando isso para marketing, vendas, gestão, negócios, o empresário que vai fazer negócio, ele precisa de confiança.
Né? E o que ele precisa fazer para gerar mais confiança para a vida dele, para que ele possa vender os seus negócios, para que ele possa fazer um relacionamento com o cliente dele, para que o cliente dele compre dele mais vezes, né, LTV, porque tudo é relacionamento. Então, como que ele pode fazer para gerar mais confiança? E aí a gente fala de investir no CPF, né? Quanto mais confiança Isso é muito... É o... 80-20. Posso falar que é o 100%. O 100%. Hoje eu posso falar que é o 100% porque você é duro, sem um puto no bolso, se a pessoa te chamar de bonito, você se sente ofendido. Não é? Então o cara tem que ter confiança, mano. Não falo de dinheiro só, mas se o cara tem uma confiança, e aí obviamente que isso tem diversas formas de se plantar. Mas uma delas é investindo no próprio CPF. Perfeito. Eu acho que a maneira mais prática e o que o pessoal mais, no mundo inteiro, a mais feita, é exatamente isso. É que antes de vender o seu produto, você tem que vender a sua imagem, né? Com certeza. Então essa importância de você transmitir a confiança, ela não vem só de como você se comunica, se comporta, mas como você transmite essa imagem para as outras pessoas que podem se tornar o seu potencial cliente, independentemente se estão vindo de uma fonte online ou se estão te conhecendo na rua, em algum local que você for fazer parte, para algum evento. Sempre importante transmitir. Então, primeiro, falando de maneira bem prática, o que vem sempre primeiro é o posicionamento. Você se posicionar, e ainda mais no ambiente que a gente está. No mundo do jeito que nós estamos. Chegaram aí? As lindezas? E aí, gatão? Boa tarde, e aí? Boa tarde, e aí? Cumprimenta os caras. E aí, mano? Tranquilo? Ô, tudo bem? Esse é o Cauã que eu falei aqui no começo. Calma. Demorou, mas chegou, né, mano? Se apresenta pra galera. Deixa eu abaixar aqui um pouco a cadeira aqui. É bem pequeno, né? Então, pessoal, prazer. Minha altura. Sou o Cauã Magno. Sou do time aqui do Filipão, gerente de projeto. E é isso. Tá aqui pra agregar vocês aí. Ó, só vou te dar um preview do que a gente vai falar, né? Eu te passei um roteiro antes, mas a ideia aqui é comentar um pouco sobre como tracionar qualquer negócio. E a gente tava falando de marketing e aquisição de cliente. O Pachecão colocou um ponto para nós que foi o investimento no CPF. Aí o Diegão chegou com outra questão que ele falou, cara, é a imagem. A imagem muda tudo. Você tem que saber se colocar, saber a forma que você vai chegar, saber se posicionar. E saber pra quem vai comunicar também, né? E saber... o primeiro ponto é você saber isso. Né? Não adianta você vender chiclete pra um banguelo. Não é? Faz sentido, não tem como. Você precisa ter não só o posicionamento, mas também entender o público-alvo. Acho que exatamente. Pra mim o mais importante é conhecer o público-alvo, né? Saber fazer um benchmark bem feito. Eu acredito que saber se comunicar da forma correta, pra pessoa correta, é o essencial. Até pra ter sentido naquilo que você tá fazendo, né? Tem aquele negócio do lobo de Wall Street, que é vender gelo pra esquimó. Mas quando você for olhar, pra que você vai vender gelo pra esquimó? Qual transformação na vida dele você vai causar? Cara, uma vez, eu vou te falar um exemplo do meu posicionamento. Faz um tempo já, eu tava iniciando o meu negócio, a minha carreira no mercado digital, e eu fazia uma parte de um grupo do Ryan Santos, você lembra? Você fazia também parte? Sub-19? Do Sub-19 lá, do Ryan. E o Ryan, ele sempre foi muito marrento. Eu cheguei Eu cheguei a ficar numa mansão lá em Fortaleza. Você lembra dessa fase aí, né? Que a gente ficou quase um mês lá junto, toda a galera, fizemos um puta de network. 2 anos atrás? Uns 2 anos atrás. Acho que um pouquinho mais, uns 2 anos e meio. Foi 2021. Acho que foi 2021, não lembro. E o que aconteceu? Chegou no Hot Seat, eu sempre fui o MVP dos Hot Seats. O MVP, você sabe o que é, né? MVP Most Valuable Player, né? O jogador mais valioso. O jogador mais valioso. Isso. Ou seja, eu sempre agreguei muito. Foi lá que a gente se conheceu e tal. Sempre ajudava muito. E o Ryan sempre quis me colocar... Parece que, né? Na minha visão na época.
colocar numa sinuca de bico e tal. E ele falou, Felipe, então eu fiz uma pergunta no Hot Seat, né? A cal do ditador, eu lembro até hoje. E aí ele falou assim, pô, fala um pouco do seu negócio. Se vende aí. Obviamente que pra não ficar feio, comecei a falar, a minha empresa é uma caixa de ferramenta, do jeito que eu sabia fazer. Aham. Daquele jeito, bem amador mesmo, tava começando, mas já tinha muito resultado já, no bastidor. Tava começando a botar as caras naquele momento. Daí ele falou, cara, sua empresa é uma bosta. Não sei o que tem, Caramba. Não. Daí eu fiquei pensando, cara. Ryan sendo Ryan, né? Daí eu fiquei pensando... Não, imagina. Daí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, mano, mas como assim? O erro foi meu. Porque eu tava tentando me posicionar naquele lugar e ele não sente a dor do meu cliente ideal. Então, pra ele, a minha solução realmente é uma bosta. É uma porcaria. O negócio é você realmente tá posicionado e não fazer venda pra hoje você já passou... Bom, você tá no meu time, então você vive isso o tempo inteiro. Uhum. Uma das coisas também muito importante de frente pro cliente é você ser sincero com o cara. Não faça uma Exatamente. proposta se você não vai conseguir vender pra ele, né? A gente passou recentemente por um caso, pode falar aí. Cara, eu vou falar de um caso aqui que, na verdade, foi um pouco Conturbado. conturbado. Não né? fala nomes, não esquece esse negócio. Vou falar um dos casos, né? Vou falar primeiro Aconteceram várias vezes também, né? Aconteceram algumas vezes, mas não desse nível. não desse nível. Um advogado, né, que a gente prospectou, era o nosso prospect, né? Ele entrou dentro do nosso funil, basicamente, dentro da nossa qualificação ali. E ao entrar em contato com ele, um pouco alterado por ter tido experiências ruins no passado com outras empresas, que não eram responsabilidade nossa, nunca é. É aquela famosa frase, esse boleto não é meu. Esse boleto não é meu. Né? Exatamente. Acabou que, por notar o perfil dele e a abordagem que esse cliente teve no primeiro contato, o atendimento, foi decidido que a gente não queria continuar para poder apresentar a proposta, fazer o diagnóstico do negócio dele para apresentar as soluções cabíveis. Vou explicar antes pra galera entender que a gente sempre teve um posicionamento muito forte. Então, isso é uma coisa que eu tô conseguindo agora passar pra equipe de vendas, pra galera, né? Pra você principalmente que tá junto ali. Então, eu acabei que o Diego me trouxe uma reunião, e olha que importante é o posicionamento, você saber se posicionar. Ele falou, esse é o perfil dele, vi no CRM, então é importante você ter dados. Você não vai conversar com ninguém. Não vai conversar com ninguém frio, extremamente frio. Que faz uma abordagem, faz uma qualificação ali. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. E eu falei, Diego, cara, esse daqui não vai servir. Eu não vou fazer reunião com ele, porque senão ele vai querer me inverter no meio da reunião. O que acontece muito com o perfil do empresário. Né? Você sabe o que eu tô falando. O empresário, ele às vezes tubarão. É o tubarão cético, aquela pessoa que não quer deixar qualquer oportunidade passar sem que ele lidere aquele processo. Então eu, por entender de fato quem que é a minha persona muito bem, eu falei, cara, esse cara não vai dar nada. Eu não vou gastar meu tempo trabalhando com esse cara. Investir tempo nessa negociação porque eu sei que não vai vingar. Daí eu falei, não, tira esse cara no funil, tira esse cara do processo, dá ele como perdido. E aí o Diego deu ele como perdido, e aí aconteceu... E aí aconteceu que ele explodiu. Ele simplesmente não aceitou ser rejeitado pela empresa. Acho que ele não esperava isso. Ele não esperava a primeira experiência de uma empresa não querer que ele passasse pelo processo exato de atendimento, não quisesse eu falei assim, cara, não joga ele pra parte de orçamento, de diagnóstico, eu não vou conseguir agregar ele a nada. Daí eu falei, Diego, ele já é um cara muito sabido, então eu falo assim, Diego, ele já sabia bastante essa parte de marketing, já tinha feito e tal. Eu decidi falar que eu não ia conseguir atender ele, porque realmente, do jeito que ele queria um escravo. Ele queria um escravo, né? Ele queria. Eu falei, cara, não faz sentido dele. Explodiu e tal, falou que a gente era uma empresa de porcaria, não sei o que tem. E, pessoal, isso aqui é importante, você ter um bom posicionamento.
Você não vende pra qualquer um. Exatamente. Eu não vendo pra qualquer um. É a percepção de valor também, né? E o cara, ele entende que quando ele for uma próxima vez, se tiver a oportunidade de conversar com a gente, Aham. ele vai entender que a gente não é só mais um. Eu acho E é que por até isso pra gente que tá no... Te cortando aí, Felipe, desculpa. Mas é pra gente que tá no operacional, quando entra cliente desqualificado, cara, é dor de cabeça... O trabalho é triplicado. Do trabalho é triplicado. Eu acho que o Felipe, ele entende muito bem, porque ele passou por todas as etapas do operacional. Então, quando entra um cliente Eu ia beber, desqualificado... manter nada. Quando entra um cliente De boa, de desqualificado, quando a gente comunica, o Felipe ele é o primeiro que entende. Então, ele fala, não, é verdade, foi erro da gente, o cliente tá desqualificado. E acaba Eu que assumo esse a bronca cliente... mesmo. Esse Fazer cliente o quê? acaba assim, tempos depois ele sai. Então, Porque se coloca a pessoa errada Aham. dentro da empresa, cara, você acaba lascando toda uma estrutura que deveria ser suportada. Total. Né? E aí, falando um pouquinho voltando um pouco atrás, falando até mesmo da máquina de aquisição de cliente, Pachecão, além do posicionamento, na tua opinião, o que você acha, cara, que o cara tem que ter pra, tipo, chegar... Porque o que eu falo? Isso aqui é a máquina de aquisição. Uma empresa que não tem lead chegando, conversando, um sistema de indicação, um sistema de aquisição previsível, não é uma empresa. Eu falo que é uma cash cow, um dinheiro legal. É o cara que vive um lifestyle business, né? Uhum. Não é indicação, né? Como assim? Viver de indicação. Viver de indicação Uhum. é dar sorte pro azar. É o cara, ele tá pedindo pra dar errado. Se você vive de indicação, amigo, você vai quebrar. Não, e aí, É o Siqueira, né? e aí a gente Vai volta quebrar. para o sistema de aquisição de clientes, de você ter uma máquina. Eu acredito que Real. o segredo de um negócio sólido é você ter processos muito bem estabelecidos. Eu acredito que o processo gera previsibilidade. Porque se eu tenho... Maturidade. Total, porque se eu tenho uma máquina de aquisição de clientes, eu tenho um ponto. Se eu tenho um processo muito claro na minha liderança, eu tenho outro ponto. Se eu tenho um processo na minha rotina, porque sou eu que vou fazer a gestão disso tudo, eu tenho outro ponto. Então, processo tá tudo para tudo, não só na nossa empresa, mas na nossa vida. Então, eu tenho minha rotina. Minha manhã é um processo. É um processo. Minha rotina é energética. Assim que eu acordo, vou acordar cedo, vou fazer meu devocional, vou treinar, vou energizar meu dia. Isso tudo faz parte da tua entrega. Por exemplo, uma coisa que o Pedro Sobral falou uma vez, que eu lembrei quando estava falando, ele falou assim, cara, o cara me paga 100 pau por mês pra eu fazer yoga às 9 da manhã até às 10. Exato. Que é aquilo que vai me deixar com a cabeça limpa pra dar o meu máximo mais tarde na conta dele. Então, isso é bacana. Mas eu queria chegar num ponto um pouquinho mais prático. Eu falo assim, prático em teoria, né? Porque a gente tá falando aqui de basicamente uma maneira de fazer a empresa, qualquer empresa, ter uma aquisição forte. Quando eu falo isso, eu falo sobre funil de vendas. Uhum. Tem que ter. Toda empresa que se preze tem o funil de vendas rodando, seja por tráfego pago, seja por marketing de influência, mas o que eu tô falando, aonde quero chegar? Você tem que ter todo dia alguém batendo na tua porta. Alguém pegando e ligando pra você. Sabendo que você existe. Sabendo que você existe. Cara, o que eu mais vejo é a empresa falando, mas eu quero alcançar o topo do Google. Isso aqui é a maior balela que tem, cara. Quer explodir. Explodir. Eu falo assim que... Tá, mas por que você quer isso? Daí a pessoa vai falando. Na realidade, o que você precisa é várias outras coisas, mas não isso. Entende? Você precisa se vestir melhor. Você precisa contratar uma equipe de atendimento. Você precisa investir em tráfego. Uhum. Exatamente. O cara, ele acha que o negócio tá muito ali na superfície. E às vezes o problema nem tá no tráfego, né? Não. Tá no atendimento. Não. Problema... porque tem vezes que o Felipe chega reclamação, chega solicitação de cliente. E aí, acho que ontem mesmo chegou no grupo.
E eu fiquei sem entender, né? Eu liguei pro Felipe e falei, Felipe, cara, como é que eu respondo o cara? Porque o custo de lead dele tá R$3, tá chegando praticamente 60 cadastros por dia. Caramba. E aí ele tá, tipo, querendo melhorar. Aí eu perguntei, mas deixa eu entender, o que é que você tá precisando melhorar? O que você tá querendo melhorar? O cara tá vivendo os dados de tráfego de 2018 e tá reclamando, né? E aí é onde a gente entra, porque esse cara não necessariamente ele tem essa cabeça de entender que R$3 é barato. E aí é onde a gente entra, porque pessoas, elas sempre vão olhar pro resultado final e vão falar, eu quero o topo do Google. Por que ele quer o topo do Google? Porque ele acha, na cabeça dele, alguém falou pra ele. E é exatamente, a percepção dele, o microambiente dele mostra que se ele estiver no topo do Google, ele vai conseguir alcançar um maior faturamento. Só que aí a sua função como consultor, como gestor, como dono de agência é mostrar pra ele que educar o cara. Exato, e esse processo ele é quebrado. Então, para você ter maior faturamento, a gente precisa olhar para um funil, a gente precisa olhar para gestão de tráfego, a gente precisa lembrar que previsibilidade de lead é também previsibilidade de faturamento. De dinheiro. E o cara só olha pro faturamento. Olha o corte, rapaz. O corte aí. Previsibilidade de lead é previsibilidade de faturamento. Ponto. O Diego sabe exatamente do que você tá falando, porque foi uma coisa que quando ele entrou, eu mostrei pra ele, Diego, a gente tem uma meta de lead na semana e a gente tem que investir tanto por semana pra gente conseguir ter, além desse investimento, tantos MQLs, né? Exatamente. MQLs é Market lead, Qualified Lead, né? lead qualificado para marketing, de marketing, né? Para eu conseguir ter tantas reuniões agendadas com o time de vendas e depois conseguir fechar tantas nas nossas porcentagens. Então, quer dizer, o mês passado a gente bateu a meta. Batemos. Né? Batemos, graças a Deus, a gente bateu a meta. Nesse mês, nós estamos caminhando para chegar lá. Só que eu sei exatamente qual que é o valor que eu tenho que investir no tráfego pago. Porque eu tenho um funil que me traz lead aquecido, lead quente, qualificado, de forma previsível. Perfeito. Ô, Diego, não me traz lead desqualificado não, hein, Diego? E você tem isso por quê? Porque você tem clareza dos processos da sua empresa. Quais são os processos essenciais que sem eles a sua empresa quebra? Eu falo que o marketing, hoje, ele é muito... Pessoal, eu tenho vários comentários que o pessoal fala, nossa, mas esse cara é mágico, não é possível, nos meus criativos, né? E eu falo, cara, não é mágica, é matemática. Eu sou como se fosse um matemático. E nos criativos a galera falando mágica no sentido pejorativo, de é impossível acontecer. É impossível acontecer porque ninguém... do ciclo deles consegue, mas quem olha aquilo e realmente entende, o cara fala, pô, isso aqui é totalmente possível. Total. A pessoa que tá alinhada, né? Alinhada, exato. Alinhado. Daí eu falo assim, na maneira mais prática, máquina de aquisição. Como que funciona para fazer uma máquina de aquisição? Você tem que ter um motor de tráfego. Seja, eu vou rodar com influenciador. Pode ser também. Eu vou rodar o tráfego pago. Google, pode ser. Facebook, YouTube, pode ser. Não importa, o negócio é que você vai ter que começar a rodar pra você entender a volumetria. A volumetria de qual que você precisa, qual que é a taxa de conversão? Quanto de volume eu preciso na boca do meu funil para eu coletar esse resultado lá no final? É como se fosse um caixa eletrônico, mas você tem que colocar pressão. Você tem que saber quanto de pressão você precisa colocar no suficiente. Porque tem muito cliente que... Acho que o Caio vai saber falar. Tem muito cliente que o cara fala assim... Mano, eu coloquei R$100. Chegou 5 lead, 10 lead. E eu não consegui fazer nenhuma venda. Tá errado, tá uma bosta o marketing. Daí eu falo assim... Cara, você tem que conversar com uma volumetria suficiente pra você... A cara de desespero. Não sei se tá não, Felipe. Exato, você tem que conversar com uma volumetria suficiente de lead pra você conseguir também ter uma métrica. Não adianta você falar, mas eu quero isso. Cara, querer todo mundo quer. Sim. O negócio é você respeitar como que funciona as regras do jogo. Você tem que entender, né? E aí, Felipão, só pegando um gancho nisso que você trouxe, que se a gente tá falando sobre tração de negócio, a gente quer tracionar nossos negócios, eu preciso
pressioná-los também. E aí o ponto que a gente coloca para os empresários é qual área do seu negócio hoje precisa de pressão para que você gere tração, né? Então onde que você precisa colocar mais atenção agora? Na parte, no sistema de aquisição de clientes, no seu funil que está com um gargalo específico? E eu até te perguntar, Felipão, na sua visão, quais são os 3, assim, principais gargalos que os negócios que hoje você administra já tiveram? Cara, o primeiro gargalo, sem sombra de dúvidas, que foi o motivo pelo qual a minha empresa nasceu, foi a aquisição de cliente. O cara que não tem uma aquisição de cliente previsível, o cara, ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Aquisição de cliente previsível e qualificado, né? Vale ressaltar. Não, mas é só a aquisição previsível que é o foco. Eu sempre falo assim, a margem de aproveitamento tem que ser 80%. Se tiver a sua margem de aproveitamento, por exemplo, você conversou com 100 clientes, você tem a margem e você tem que, assim, de maneira normal, perder 20. Se você perder mais que 20, o seu tráfego precisa ser melhorado. A nossa taxa de aproveitamento é quase 100%, né? 95%. De aproveitamento, 80%, 90%. 80%, 90%. Isso quer dizer que a sua mensagem no marketing, ela tá transmitindo pro público correto. O público correto, exatamente. Exato. E o outro gargalo é a parte comercial. Cara, a parte comercial é que quando a gente chega numa empresa, a gente começa... Porque assim, eu sempre dou analogia da criança. Criança não pode comer picanha. Criança tem que comer papinha. Então, quando o cara ele chega na minha empresa, a minha comunicação com ele, eu vou te gerar muito lead. Independente se for qualificado, não é qualificado, isso a gente vai ver a métrica. A sua métrica de conversão. Porque eu consigo só perceber a métrica se eu estressar o comercial dele. Aí eu entendo que ele precisa melhorar na parte comercial. Porque uma coisa é o cara chegar lá só fazendo venda por indicação. Isso. E outra coisa é o cara chegar lá fazendo marketing. A taxa de conversão é totalmente diferente. É totalmente diferente. E aí a gente entra na parte de até funil, não é? Exato. Que a gente coloca uma tarja no cliente. Ó, esse aqui é do funil. Esse aqui é do programa que a gente roda de Fast Sales. Esse aqui é de indicação. E eu tenho que segmentar e a gente chama de cohort. Cohort é você fazer uma análise com base num pedaço padrão dos dados. Então, por exemplo, eu vou pegar um cohort dos meus leads do mês de março. Eu não vou fazer um catadão geral. Eu vou fazer os leads do mês de março, só que eu tenho que fazer a fonte de aquisição. Eu posso fazer uma média no total, mas eu tenho que fazer o tráfego, qual que é a minha conversão. Eu tenho que fazer uma outra fonte, uma outra análise de indicação. Como foi a minha conversão de lead de indicação? E aí eu vou criando estratégias com base no que eu ver que realmente faz sentido. Por exemplo, as minhas indicações são indicações que eu tenho que eu fecho 100%. Cliente que me indica, eu posso falar que assim, não 100%. Da última vez que eu fui contabilizar, 86%. Só que no meu mercado, eu não posso contar com indicação. E é por isso que a gente cria estratégia. Se entrar, entrou. Cliente aqui. Até porque indicação é importante, mas o volume que ela gera... É muito baixo. É muito baixo perto do... não previsível, né? E aí a gente analisa isso através de cohort. Então é uma métrica, né? A primeira coisa que eu falei é aquisição. Segundo, comercial. Comercial, cara, é uma merda. Normalmente, né? A maioria das empresas que a gente entra, o comercial, ele acha que sabe vender. O cara acha... E eu mesmo acho que eu sei vender. Mas você tem que aprender muito ainda. Já recebi corretor que se considerava o melhor da região, que não tinha ninguém igual a ele, mas era só ele. Você é o melhor? Quanto você vende? Ah, não vende nada. Não, tô começando agora, CNPJ novo. Cara, é duro, Até cara. porque se a gente for colocar, tá bom, essas são os dois principais gargalos, né? Aquisição e parte comercial. Mas se eu só resolvo uma, só gera um maior volume de clientes. Aí a gente entra na questão de você
ser um gestor. Cara, você não pode... Você tem que escolher as guerras que você quer lutar. Não adianta você... Ah, mas, por exemplo, essa tal da guerra como fala? Tem 2 guerras acontecendo, né? Da Ucrânia e Rússia e Israel e Palestina. E Palestina. E Palestina, isso. Eu falo, E cara, Hamas. imagina só. A guerra de Israel e a Palestina. Se Israel querer massacrar a Palestina, eles massacram. O tamanho do mercado, tem todo mundo em volta. Eu falo que, obviamente que existem questões socioeconômicas, políticas por isso não acontecer. Mas sempre quando eu tava vendo umas notícias que sempre quando eles iam atacar, eles vão atacar por ser uma facção, como se fosse uma facção. Dentro do território deles, eles avisam a população que eles vão atacar. Ô, eu vou jogar bomba aqui, hein? Não fica aqui. Mas não fala pra ninguém que é inimigo também pra sair fora. Basicamente isso. Então, eu falo o seguinte, eles podiam bem jogar uma bomba só e matar todo mundo. Só que eles não fazem isso, eles vão por etapas. Eles sabem que existem etapas. Porque tem danos colaterais, né? Se você querer atacar um mundo, se você for um empresário que quer atacar um mundo, você não vai atacar ninguém, você não vai resolver nenhum problema. E empreender é você realmente se empenhar numa dor. Cara, empreendedor. Você vai se empenhar em cima de resolver uma dor, né? E quando você foca em resolver um problema de cada vez, você gera performance. Então o que eu falo. Sistema lógico. Você tem algum problema com a tua empresa? Você tá tendo algum problema? Ela tá com déficit? Você tem que olhar primeiro para aquisição. Sua aquisição tá bacana? A gente passa pro próximo. Conversão tá bacana? Isso. A gente passa pro próximo, que é previsibilidade. Previsibilidade eu falo que é CRM. Marketing gera vendas, CRM gera lucro. Quando fala previsibilidade, geralmente o pessoal pensa em caixa, né? Caixa. Acho que pode ser. Diretamente caixa. Tá totalmente ligado. Caixa. Porque às vezes o pessoal, eles geram muito lead, eles vendem muito, só que eles não sabem pra onde eles têm que andar. Aonde que tem que ser o próximo passo. O cara sempre fica com uma pulga atrás da orelha. Não, mas agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que investir mais nessa campanha? Eu tenho que investir mais na outra? E às vezes o que nisso, vamos colocar um pingo no i. A empresa já tá forte. Se o cara tem um sistema de aquisição bem elaborado, tá rodando, e o cara tem a parte de conversão rodando, a empresa, ela é uma empresa forte. Sim. Só que é uma empresa que é uma montanha russa de sentimentos. O empresário não consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Porque ele fica ansioso. É roleta russa. Vocês já ouviram esse termo? Roleta russa. A roleta russa. Roleta russa é quando você pega uma... Antigamente tinha aquelas armas de tamborzinho, né? Aí você coloca uma bala, você gira e os caras ficavam... Não sei como que é o contexto, mas... se desse certo, era... Não, coloca a munição, né? Uma munição num tamborzinho. Uma munição, aí girava. Bate. Aí... Exato, daí os caras eram malucos, mano. É verdade, é um risco, né? Por não ter uma projeção. Por não ter uma previsibilidade. Exato. Por eles não saberem se aquele disparo que eles vão dar é realmente o disparo que tem a bala. Então você fica naquela noia, naquela loucura. O empresário tá nesse... Eu falo assim que essa é a parte mais angustiante do processo de crescimento. Porque você sabe que você ganha dinheiro, você sabe que você tem um time bom, mas você não sabe se o time bom vai ficar contigo pra sempre. Você não sabe se o seu time, uma pessoa só, tá gerando todo o resultado, ou 80%, 90%. Tem muita gente que quebra a empresa por causa de um funcionário só, cara. Caramba. Porque o cara não sabe de onde que teve a receita. Isso é você prevenir antes, né? E é por isso que eu falo, máquina de aquisição tem que ter, máquina de conversão tem que ter, agora tem que ter também a máquina que é a de previsibilidade. Seja um CRM, seja uma pessoa que vai ficar só coletando dados e analisando. Big Data, hoje em dia é tudo. Total. Falta de previsibilidade gera ansiedade. Né? A pessoa tem que saber trabalhar com a base dela, né? Eu vejo muito cliente lá
Principalmente quando a gente monta o funil, tá chegando o cliente, tá chegando o lead, mas chega lead de todas as formas possíveis, né? Então, Até pela orelha do cara. Não, cara, tem uma... a gente tem um termo, teve um termo lá que o Felipe botou no grupo que ele disse que tava caindo lead que nem bicho. Tá caindo lead que nem bicho. Mas assim, a gente separa por 3 partes, né? Acho que o Diego sabe. Então, alto potencial, zona cinza, zona vermelha. Zona vermelha. Não, fala mais. Porque isso é música pros meus ouvidos. Você não é um Mozart, você é o... Pablo Vittar. Aí pega. Frank Sinatra. Enfim. Vai. Então, chega esses 3 leads. Então a gente montou, teve um... E esse sistema de qualificação, pessoal. Então, ele tá falando aqui na parte de... bem na transição do marketing com a parte comercial. Sim. Antes de entrar no comercial, existe essa peça que É o que a gente monta tá na para as minha empresas, frente. né? É o que a gente monta para as empresas. Que é o funil de qualificação. É o funil de qualificação. Qualificação de leads. Quando a gente fala funil de qualificação, não é para atrair, é para expelir. Espelho. Exato. Expelir e direcionar. Então, Pelo seu posicionamento isso. e o posicionamento do produto que você está vendendo, se decide E pela se aquela direção, pessoa né? é qualificada. E pela direção que cada um tem que tomar com a solução que faça sentido para cada um deles, né? Isso. Porque a pessoa que é zona verde, o lead qualificado, Ele é ideal qualificado para aquele produto. para aquele produto. E o que é zona vermelha não é um lead que você vai jogar fora, mas é um lead que você esse vai era o atribuir ponto, uma função. Esse era o ponto que eu queria falar, porque a gente teve cliente que a gente montou funil de qualificação e toda vez que entrava um cliente que estava na zona vermelha, ele reclamava. Mas eu não quero esse cara, porque ele não tem X. Ele não pode conversar. Ele não pode conversar comigo. Ele não pode conversar. Ele não pode conversar Então, comigo. Então, o que o Felipe falava? Ele falava, É doente. não, vou tirar? Tira esse cara. Aí o Felipe falava, não tira, deixa que eu vou conversar com ele. Aí eu não sei como o mágico aqui, né? Conversava com o cliente, que o cliente aceitava e mantinha esse lead. Ou às vezes não aceitava. Mas é porque o cliente tem que entender que ele precisa aprender a trabalhar com a base dele. Então, Cara, não é porque... um exemplo bem prático que acontece. A gente tinha um cliente e aí a gente fez um funil de qualificação, um dos mais simples, que foi com 3 perguntas somente. Budget Journey, renda e entrada. E entrada. Então, a principal característica do lead desqualificado dele era não ter entrada. Se o cara não tem entrada, ele não queria conversar com esse lead. Só que independente se o cara ganhava 30 mil por mês, Não, aí é que tá. Caramba, aí, ó. No ele não funil, queria conversar com o cara. Ele não já queria entrar Ele em já contato. queria sair, no mano. funil chegou Fosse um cara embora, lá, né? zona cinza. Por que ele é zona cinza? Porque ele tem mais de 30 mil de renda mensal e não tem 10 mil de entrada. Você entendeu? E aí ele, não, mas esse, Porque a como a gente coloca lá ignorância- bem explícito lá no CRM dele, não tem entrada. Aí ele olha só pro não tem entrada e vai reclamar. Só que o cara tem mais de 30 mil de renda mensal. Tu acha que um cara que tem mais de 30 mil de renda Ele mensal não consegue juntar não consegue... 12 mil 15 mil de entrada? Pô, isso... eu Inclusive, falo- esse funil de aquisição ou de qualificação foi um dos mais difíceis de integrar, hein? Tá merda, cara. 3 perguntas. 3 perguntas, mas 3 foi a integração perguntas, com o CRM que foi mais Meu difícil. Deus do céu, cara. Eu lembro exatamente quando a gente testou Tava perfeito. a integração que deu certo. Tava eu e o Felipe assim. Porra. na tela do Quando a gente computador. fala de zona cinza, zona vermelha, zona verde, a gente tá falando de uma persona, né? Um lead ideal, ele é formado por características definidas pelo dono do modelo de negócio que tá fazendo o Bota processo. potencial cliente dos né? sonhos, né? É o cliente dos sonhos. É o cara que cumpre, por exemplo, nesse caso aqui, ele cumpre os 3 requisitos nossos. Exato. Então é o cara que é realmente o AP. O É alto AP, potencial. alto potencial. E por isso que é legal você saber também diagnosticar qual que é o gargalo do negócio naquele momento, né? Porque um cara desse que vê um lead com 30 mil a mais de renda mensal e achar que esse cara não é qualificado, o problema não tá só na aquisição de clientes, tá no comercial. Tá e no aí ele comercial. fala, eu quero aumentar minhas vendas, mas não é aumentar minhas vendas, é melhorar as minhas vendas. É fazer com que a base que eu tenho eu consiga vender para ela 1, 2, 3 vezes, fazer com que esse cara fique comigo mais vezes, do que... Vender para mais pessoas, pelo maior valor
e mais vezes. Até porque é 25 vezes mais fácil você vender pro cara que você já vendeu uma vez do que pegar Essa um lead do métrica zero. eu desconhecia, 25%. 25%. Mais fácil, 25 vezes mais fácil você vender pra um cara. Sabe o que tá acontecendo lá nos Estados Unidos? Que é um mercado muito, muito, muito mais sofisticado que aqui. Eu falo assim que o marketing nosso é muito bom. Nós somos realmente muito artistas. O brasileiro tem um poder de convencimento, tanto é que os maiores lançamentos de infoproduto estão aqui. Isso ninguém nega, cara. Tem grandes lançamentos, mas lá nos Estados Unidos eles trabalham muito com base de cliente. Então, se você, por exemplo, uma imobiliária, se você conversar com um americano, dono de uma imobiliária, a cabeça dele não é, eu quero fazer um tráfego para vender. A cabeça dele sabe qual que é? Eu quero fazer tráfego, porque se eu tiver 100 mil pessoas na minha base e eu fazer um disparo de e-mail por mês, eu vendo um produto. Essa é a percepção que eles têm. Essa é o nível de consciência deles. Isso, nível de Lá consciência. a parte de infoproduto é a mesma coisa. Eles falam, se eu O foco tiver... é 100% no LTV, né? O foco é 100% no cliente. No Lifetime Value, literalmente, né? Lifetime Value. Lifetime Value, É isso. o tempo limite de vida do cliente que ele tem na empresa dele. Eles têm muita noção de gestão. É por isso que é uma nação muito consistente. Aqui no Brasil, o que eu mais vejo é empresário dando voo de galinha, cara. O cara fatura tanto assim por mês e depois dá com tudo no chão e tem vezes que nem consegue se recuperar. Sim. Por quê? Porque o cara, ele muitas das vezes viveu um hype. Foi um lançamento muito bom e ele vive daquilo. E o que aconteceu para que esse cara não conseguisse manter esse hype, né? Muitas das vezes é falta de gestão. Faltou gestão. Gestão aonde? Gestão do caixa, gestão das vendas, gestão dos leads. Às vezes o cara recebeu uma puta base de lead, vendeu pra quem ele podia e deixou aquela galera lá. E jogou, eu falo assim Principalmente que... delegação também. Não saber delegar funções. Delegar. Também. É O cara difícil. centralizador. Mas isso aí a gente já entra num outro termo um outro tópico que eu acho que não tá, o problema não tá aí. Aqui no Brasil os empresários que, igual eu falei, eles compram um lead, eles fazem tráfego, compram um lead e tal, tem noção de que isso é importante e tem aquela taxa de conversão. Por exemplo, se conversou com 100, vendeu para 2, então 98% daquela base é emprestável, o cara vai lá e joga fora. Aí no mês que vem, ele vai lá e compra a mesma base. Boa parte dos clientes que entraram... Porque estão lá, né? Precisando porque eles de estão soluções. precisando. Uhum. Então é o que eu falo, cara, por que eu coloquei o zona vermelha no funil? Porque o zona vermelha hoje, ele pode ser o zona cinza de amanhã e o alto potencial depois. O que impede que ele possa evoluir dentro da empresa como cliente? Normalmente ele evolui. Ele evolui. A gente tem que ter Normalmente trabalho bem feito, né? E tem comercial dele. muita empresa que tem aí, uma porrada de empresário que tem base de lead parada. E o cara fala, nossa, tem lá aquela base Caramba, com 10 é mesmo. mil leads. Lembra mesmo, aquela... Tem uma imobiliária que eu conversei que eles queriam fazer tráfego. E ele falou assim, Felipe, eu quero trabalhar com a minha base, eu tenho 90 mil pessoas na minha base. Eu quero te contratar, eu não quero fazer mais tráfego. O que eu tinha pra fazer, a minha cidade tem tantos habitantes. Eu não quero mais fazer tráfego. Eu quero aproveitar esse tráfego que eu já gerei e relacionar com o cliente. E falar de fato com o cliente. Conversar com ele. Porque a venda ela é consequência de um relacionamento bem executado. Aí a gente fala de posicionamento. Novamente. Então eu falo que é uma... Não são três situações. Não são uma independente da outra. Não é, eu vou fazer uma máquina de aquisição de cliente... Eu vou fazer a comercial, eu vou fazer a de previsibilidade. Cara, as três tem que estar rodando, é como se fosse um triângulo. Tem que estar rodando tudo junto. É uma tríade, né? É É uma uma tríade. tríade que gera resultado. Essa é a sua máquina, né? Essa é a máquina que você precisa olhar na sua... É o tripé que toda empresa precisa para conseguir ter resultado. É por isso que o tema aqui foi realmente
como tracionar qualquer negócio. E aí, quando você fala de tripé, o que, que um tripé gera para uma empresa? Sustentabilidade, longevidade. Né? Então, você precisa ter esses três pontos muito bem alinhados se você quiser ter uma empresa sólida por muito tempo e se manter no mercado, que hoje é muito desafiador. Mas será que o principal desafio desse empresário, que tá com essa pulga atrás da orelha que a gente discutiu até então, não é a questão dele procurar quem vai solucionar esse problema e não como ele vai solucionar esse problema? Como assim? Por exemplo, quando um empresário ele chega, dono de imobiliária, seja qual for o modelo de negócio que ele tenha, ele vai querer uma solução, principalmente no digital, que seja rápida, veloz e eficaz. É o sonho. É o sonho, é a bala de prata que ele acredita que exista, né? Dentro de algumas poucas ações, gerar altos resultados, altos retornos. Mas aí ele esquece que dentro desse processo que a gente está discutindo aqui hoje, que isso tudo não só tem um período para poder maturar, como também é um processo, um trabalho que exige uma equipe, pessoas com aquela especialidade em resolver essa dor, né? Então não é sempre, como que eu vou fazer isso? É quem vai resolver esse problema para mim? Quem? E eu acho que às vezes eles pecam um pouco nisso. Por que você vai, quando você tá gordo, por que você vai num nutricionista? Por que você contrata um personal trainer? Quem? Sempre é quem. Uma coisa que eu tô percebendo é que nos grandes empresários, eu converso muito isso com a minha psicanalista. Os grandes empresários não são bons em nada, cara. Eles são os cara mais generalista possível. Só que eles passaram por etapas que construíram aquele know-how. Os caras são bons em achar o quem. O Eike Batista, por exemplo, foi um deles. Sim. E, mano, eu não sei o que o Eike Batista faz da vida. Eu só sei que ele é bom em juntar gente boa. Ele é bom em juntar gente boa. Aquele cara é fé. Aquele cara, mano, o cara é zica demais, meu Deus do céu. Tu assistiu Assisti. o filme dele, o documentário? Assisti o podcast dele agora. É verdade, teve o podcast dele Você vai também. fazer o patrocínio que os caras é zica. Pessoal, se vocês não viram podcast de gestão 4.0 com o Eike Batista, vão lá e vejam, porque não tenho preciosidade em admirar o trabalho de outras pessoas. Muito bom. Muito bom. Mas Mas lembrando que o Ike foi o primeiro a criar o grupo X, né? Elon Musk, talvez ele na época olhou lá pra os caras mais ricos do mundo, viu o Ike com o grupo X dele lá. Eu vi no podcast, é uma coisa curiosa. Eu acho que o Elon Musk, ele é bem um cara bem diferente, né? É realmente um cara... A previsibilidade, por exemplo, normal, o Elon Musk sai da caixa. Puta, cara. Sabe que o Eike falou assim, conversei com ele e tal, porque ele ia fazer um investimento. Isso foi em 2008, quando ele lançou o terceiro foguete que fez ele bombar na carreira dele nessa parte de... Ele já tinha tido sucesso, mas se o foguete dele não voltasse, não decolasse, ele ia quebrar. Ele falou assim, sabe o que ele me perguntou? Como que eu faço pra ele reconquistar? Ele me pediu dicas pra como que eu faria pra reconquistar a ex-mulher dele. Caramba! Você vê que os caras, mano, é um pensamento, tipo, muito fora da previsibilidade. Não é à toa, mano, que o cara, ele é o que ele é. Ele é muito imprevisível, muito... Todos os empresários são imprevisíveis, eu já percebi isso. Isso é uma coisa que às vezes a gente precisa olhar e que muito empresário deixou de lado porque o cara tá vivendo só no automático. E ele precisa começar a sair fora da caixa, né? Quantas empresas não quebram por falta de inovação? Tem muita empresa que começou lá atrás, empresa que alugava filme. Pra onde que esse cara ia inovar? O que ele ia fazer com as novas redes de streaming? A cabeça dura do cara fez ele quebrar. Total. Que foi o caso da... Esqueci o nome. Eu esqueci o nome dela agora pra falar, mas o pessoal sabe. Blockbuster. Blockbuster, Verdade. antiga. Exato. Mas é sempre procurar onde o
o seu É público-alvo engraçado, todo tá, mundo né? pensou na mesma empresa, né? Mas foi a única que quebrou por causa disso. É um case, É um case. que a gente olha pra falta de inovação e fala, poxa vida, eu preciso aplicar isso no meu negócio e preciso olhar pra isso sempre. Então, a cada 6 meses, 3 meses, eu preciso olhar e falar, Não, aonde eu posso inovar? O que eu posso fazer? Sabe uma parada que eu percebi que é um padrão de sucesso além dessa parte de não ser previsível, um padrão realmente de sucesso para os empresários é que eles sempre estão colocando gente de fora para dar uma ideia nova. Por exemplo, a gente entra no Mastermind por quê? Oxigenar a cabeça, Exato. né? Tá com a galera que tá pensando igual, né? Igual, tá? Vai comprar um... Cara, hoje eu compro conteúdo muito mais visando... Eu compro conteúdo de uma pessoa muito mais visando o acesso que eu vou ter, além de conteúdo, né? A pessoa e ao grupo que ela disponibiliza. Eu conheci o Felipe através do Mastermind, né? Então, Sim, também. A gente se conheceu através de O Mastermind. Mastermind, quer dizer... network vale mais que dinheiro. Essa frase. Falava isso, né? Foi a Eu frase. gosto do Ryan, cara. Eu acho ele... Eu gosto dele. Eu acho... Ele popularizou isso no Brasil, né? Ele, querendo ou não, É. trouxe isso de uma maneira diferente, Eu trouxe só pra galera não mais gosto jovem. daquele velho lá. Velho. Do Leão. Sacanagem, Leão. Eu gosto de você sim. É você que não gosta de mim. É, mas tem um livro, eu esqueci o nome do autor, tive que dar uma colada aqui. É Maurício Benvenuti. É Audaz o nome do livro que eu li. E ele fala que ele foi um dos fundadores de uma grande, acho que foi da XP. Posso Aham. estar errado, mas foi algo assim. Trabalhou lado a lado com o Benchmall. É, Me ajudou a desenvolver. Esse cara aí, ó, se o Benchmall entrar na água, esse cara morre afogado, porque... então, ele ele lançou um gosta. livro que ele fala sobre isso. Você entendeu? Ele vai montar tudo. Ele lançou um livro chamado Audaz, que fala que quando ele largou tudo e foi pro Vale do Silício, ele começou a ter contato com tecnologias novas, né? E aí começou a trazer empresas do Brasil pra lá com isso. Então, ele não cita nomes, mas ele fala de uma empresa muito grande da telecomunicação que perguntou pra ele, cara, como é que eu deixei passar o WhatsApp? Entendeu? Entendi. Putz. Ele deixou passar o WhatsApp. Aí ele Você tem pergunta noção? pro cara, pro Maurício lá, como é que eu tenho um time com não sei quanto, tipo, milhares de pessoas no meu time, com sedes ao redor do Brasil inteiro, e eu deixei passar o WhatsApp. Sim, cara com um time imenso, mas não tá direcionado pra inovação Pra certa, solução. pra solução Não correta. tá preocupado com realmente o cliente. Porque o WhatsApp nasceu e a partir do momento que assim- o grupo do Facebook viu, o grupo Meta, Sim. Agora eu queria pontuar um pouquinho mais naquela parte de estratégia. Eu gosto muito disso. De falar um pouquinho mais no detalhe. Tá, a gente sabe que precisa de ter uma máquina de aquisição previsível. Sim. Mas como que a gente faz na prática essa máquina? Como que a gente monta de fato essa máquina na empresa da gente? Qualquer empresário, de maneira bem simples assim, na tua opinião, como que você faria uma empresa que vende fogão a lenha? Fogão a lenha. Primeiro, Essa parte de aquisição de cliente. da parte de aquisição de clientes. Primeiro eu procuraria as dores. Forno a lenha, perdão. Forno a lenha. É. Primeiro, eu procuraria a função do produto, né? Entenderia todas as vertentes e todas as dores que ele resolve. Depois, eu desenvolveria um mecanismo único por volta daquele modelo de negócio que eu vou abrir, utilizando esse produto para vender, né? Porque tem que vender isso alguma aí coisa. Mas pra que serve o mecanismo único? O mecanismo único é uma forma de você pegar um produto ou uma ideia e você rentabilizá-la por trás de uma dor específica que você sabe resolver, que tenha uma solução que o mercado desconhece ou só você use para solucionar aquele problema. Traduzindo, é uma oferta irresistível. Por Nossa, mais é o que esse produto... diferencial, né? Não falo que é o diferencial, mas é você
maquiar o palhaço. Maquiar o palhaço. É o diferencial do Enfeitar o como os palhaço. outros vão te ver, né, no mercado. É você ser o ponto fora da curva. É. Porque o Diego sabe que eu vou falar agora, mas quando o cara ele vem falando, nossa, ele já viu reunião de vendas minha assim. Já vi. Você já sabe até o que eu vou falar, né, mano? O cara tô manjado aqui nesse... O cara fala assim, nossa, mas o que você entrega é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Eu falo, nossa, é a mesma coisa? Como assim, Como mesma assim? coisa? Uhum. Ah, mas é porque é tudo igual. Eu falei, tudo igual? Por mais que o meu produto ele seja, bem dizendo, uma commodity, o que muda, o que é o meu mecanismo único é a minha estratégia. É isso tudo que eu tô comentando aqui. Então eu falo, você realmente, porque assim, você tá me falando que você já recebeu uma proposta e era exatamente igual. Então faz o seguinte, fulano, me passa o contato dessa pessoa, porque eu vou ter que entrar com o meu advogado processar ela, porque tá me plagiando, né? De maneira sarcástica. Aham. Porque mesmo o mecanismo único que você falou, cara, é exatamente isso. Você pintar o palhaço. Autoria. Você pode vender a churrasqueira, o fogão, obviamente que tem nicho de mercado que é mais difícil Nada se fazer. cria, tudo se copia. Tudo se copia, mas coloca seu tempero, tá? Vai colocar o copia e cola. Eu sempre falo isso. Então, o mecanismo único é você enfeitar o palhaço de uma maneira que aquela maquiagem seja só sua. E quando a pessoa olhar para aquele palhaço, ela sabe que é o seu palhaço. Que é o seu palhaço. É o seu produto. Por mais que seja um monte de produto igual. Ela sabe que é o seu produto. Tá? Pode continuar. E tem a questão também da confiança, né? Que é atribuída do cliente para aquele produto que você está apresentando com base no seu mecanismo único. Então, ela tem o seu mecanismo único, ele tem uma proposta, né, única, que é justamente essa função, se apresentar a proposta única para a solução daquele problema utilizando esse produto, mas principalmente para gerar a confiança daquele cliente, sabendo que você entende a dor dele. Especificidade. Especificidade, isso. Isso aí é... Putz, isso aí é muito profundo falar, mas cada empresário vai saber realmente o que é, né? Uhum. Porque você, Pachecão, você sabe do seu produto melhor que ninguém. Você sabe criar um mecanismo único. Mas me fala, eu já expliquei isso pra você. Fala na prática, assim, maneira bem prática. Vai rodar um anúncio na internet, no YouTube, Instagram, Facebook, tanto faz. Na prática. Monta uma comunicação Isso. que seria sem mecanismo único, só pra galera conseguir tangibilizar. Monta uma comunicação sem mecanismo único e uma com mecanismo único. Uma sem mecanismo único é, por exemplo, você vender a prestação de serviço de marketing na internet. Eu sou um prestador de serviços de marketing, me contrate. Exato. Eu sou um prestador de serviços de Vamos supor que você tá num vídeo, gravando Exato. um vídeo. Ô, fulano, eu tô aqui e tal. Por exemplo, Não mostra esse celular na câmera, vai acabar já o preço do podcast. o cara ficou traçando o cara não ele gosta parece tanto, minha cara. avó com esse celular aí, mano. Você manda mensagem pra ele e faz aquele barulhinho assim. Felipe é fora da curva, cara. Que isso? É coisa de velho. Vai acabar perdendo o valor do podcast. Mas Você tem uma bolsinha, mano. Pega essa bolsinha, pega essa bolsinha. Ele fala que é de velho, mas não é estiloso, ó. Não, é cor aqui, cara. Pô, até a cor. Daqui, valoriza demais. Mano, minha avó tem uma dessa, mano. Pode ir pá, minha avó tem uma dessa. Tudo tem valor pro olho certo, né? Aquela coisa. É saber se comunicar com o cliente certo. Exato. É que o Felipe, ele não é o público-alvo da minha carteira, tá? Então... Nossa. Exato, é que nem o Felipe falou, pro Raião o negócio dele Uma era bosta. uma bosta. Mas por exemplo, eu fazer um anúncio me autodeclarando, sou um prestador de serviços de marketing digital. Você precisa de mim? Ó, clica aqui embaixo que eu vou te ajudar a melhorar a sua empresa. Volta, vamos fazer um disclaimer. O que eu falei pra você dar de ideia foi o seguinte, ó. Faz como se você fosse lançar um anúncio no Instagram, no YouTube, como se fosse um vídeo mesmo. Uma comunicação sem mecanismo único e uma comunicação com mecanismo único. Sim. É o que você estava fazendo. Pode voltar agora. O que eu fiz agora foi sem mecanismo único.
estava não só sendo generalista, mas eu não estava atingindo ninguém específico e não estava demonstrando que eu estava solucionando uma dor específica. Agora, com o mecanismo único, é uma comunicação mais assertiva para aquele público-alvo, aquela persona que a gente já conversou aqui, que a gente quer atingir. Seja ela alto potencial, zona cinza ou zona vermelha. A comunicação com mecanismo único seria mais ou menos assim. Você está precisando de serviços de marketing para resolver a captação de leads Vamos para a falar sua imobiliária? exemplo, porque assim, serviço de marketing é vender evento. É vender evento, é o Só que entregável. vamos falar da churrasqueira. Tá. O cara é um empresário no ramo de churrasqueira e ele quer vender a churrasqueira dele. Ele quer vender o forno a lenha, sei lá, pra pizza, não sei. Uhum. Vou dar um exemplo aí. Monta na prática, vê se você é bom, porque você tá ligado, né? Então, tem que testar. Tá te encurralando aí, né, Até Diego? porque tem que testar a Construir performance. um mecanismo único do nada Constrói o seu, Pachecão. Vamos lá. Hoje eu tenho... É como se fosse um pitch, né? Total. Como se fosse um também. pitch. É como se fosse Hoje o meu negócio tem um mecanismo único, porque se a gente for falar de maneira abrangente, sem mecanismo, eu sou um mentor de alta performance que te ajuda a atingir suas metas e ter mais produtividade. Daí os caras vão falar assim, não, isso aí é a mesma coisa que um coach. Mas isso Que é a mesma horrível, coisa Não que qualquer um coach. nada, É. é Pra qualquer quê? coisa. Isso tem Não vai nem entender. em qualquer lugar, de qualquer maneira, tá chovendo aos gente assim. montes. Mas aí quando eu pego e falo, eu sou mentor de alta performance, te ajudo a levar o seu faturamento de X para Y, fazendo você gerar resultados que você antes não tinha gerado em um ano. Agora você vai gerar em Esse é o 3 mecanismo meses. único. Aí o cara vai falar, caracas, velho, então em um ano, em 3 meses eu posso fazer mais do que outros fazem em um ano. 1 em 3, né? Em 3. Uau, que legal, Já criou que até o nome bacana. do evento aí, do produto. Mesmo o dono, né? Do forno a lenha. Você é dono de forno a lenha? Seguinte, eu tenho essa solução. E ela faz sentido porque eu gerei esse resultado. E eu quero fazer você chegar aqui. Cara, se tá interessado, entre em contato comigo. Isso Esse é uma sem mecanismo único, né? É. É a mesma coisa quando o Felipe falou uma situação muito interessante. É que o cliente chega pra ele e fala, não, mas é tudo igual. Então, pra agência, quando a gente sobe anúncio de captação pra agência, tu tem que ter algum diferencial, assim, de cara. Pelo Então, nível de sofisticação do Isso, mercado. sofisticação. exatamente. Então, tu não vai chegar de forma genérica. Ah, eu sou o Cauã, presto serviço pra imobiliária. Não, sou o Cauã, através de IA, Uhum. eu vou elevar Isso o teu aí, faturamento total. em tantos Ó, vou dias. dar um exemplo aqui. E aí já muda porque tu já não é mais um profissional comum. Que eu vou fazer um pitch com mecanismo, sem mecanismo único e um com mecanismo único. Eu tenho um produto lá um forno a lenha que eu quero vender ele muito. Eu falo assim, ó, amigo, olha essas fotos aqui, eu tenho um forno a lenha, se você quiser comprar, você compra de mim. Clica no botão que eu vou te atender, ou alguém vai te atender. Aham. Agora, com mecanismo único, olha como que fica mágico. Amigo, esse é o melhor forno que você vai encontrar nesse mês com o melhor preço. Eu tenho só 5 unidades aqui e eu vou estar vendendo com uma proposta única para você que clicar no botão. Só que eu só vou atender as 300 primeiras pessoas. Então, dessas 300, eu vou vender 5 nessas condições. Então, clica o quanto é tempo. Existe. Isso é uma forma de mecanismo. Cara, guri. onde que eu clico, Mas cara? vá, né? Os guri é bom. Cadê a arrasta pra cima? Eu tô falando isso. Mas isso também é muito... Mas é uma forma de mecanismo único de escassez. Ele gerou escassez. Eu gerei diferencial falando que era Escassez, um cara, dos melhores produtos, Uhum. porque o melhor é bem relativo, né? Então, eu gerei, além do diferencial, o cara nem sabe, eu falo assim, que o cara nem sabe do produto, ele só viu uma foto. Ninguém precisa saber de forma técnica do produto, cara. Mas eu diria que isso daí vai além do mecanismo único, porque Vai. o que você trouxe foi uma construção de oferta. De oferta. Né? Mas Se o oferta- mecanismo único é justamente o mecanismo único, ele tá dentro dessa da oferta. oferta. Né? É um conjunto de componentes, né? O mecanismo único, ele é o ponto ápice. Todo negócio tem Da como oferta. criar um mecanismo único. Total. Todo negócio. Desde o cara que vende forno, o cara que tem uma imobiliária que quer vender. Porque imagina Todo só negócio precisa ter um criar mecanismo um único. mecanismo único para imobiliária. A imobiliária, cara, é um produto que é uma commodity.
É uma commodity. Commodity, é. Você vai comprar um imóvel, é uma commodity. Como que você vai fazer? Aí a gente entra no negócio, você tem que pensar no cliente. Então você fala, olha, eu sempre falo, nunca tem negócio, você não pode falar do produto. Você tem que falar da dor do cliente. Porque você vai construir base e com aquela base você vai vender. Então, por exemplo, você vai vender um imóvel, você é dono de uma imobiliária. Você fala assim, cara, eu tenho 5 apartamentos que você consegue entrar, comprar até mesmo com renda informal, dando pouco ou quase nada de entrada. Daí você pode estar segurando uma notinha de 100 reais aqui, parcelada. Aham. E eu tenho essas últimas unidades aqui, mas eu preciso que você clique e agende uma reunião comigo para eu te explicar como que você pode, como que eu te coloco na frente dessa possibilidade. Total. E aí, quem tá vendo isso daqui, querendo entender como aplicar pro seu negócio, isso que o Felipe falou, essa construção dessa oferta, a primeira parte possui um mecanismo único. Né? Que eu te dou uma. Lembrando, eu tô vendendo um produto que. Eu te dou uma solução muito boa que você não via antes no mercado ou você não viu com esses olhos. Exato. Porque já existe. Total. Essa perspecção desse, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Cara, tem muita gente que já sabe que dá pra comprar uma Minha Casa Minha Vida até mesmo sem entrada. Só que tem... da forma que eu falei, muita pouca gente fala. Isso convence muito. E cara, tendo renda informal, tem uma copy que eu uso assim. Eu acho que tu precisa começar, além de vender o serviço de tráfego, vender o serviço de fazer o criativo, tu mesmo gravar. É que a gente já faz isso, né? Mas é que muitas vezes as pessoas não entendem. Não tem um nível de entendimento a ponto de, entender e dar valor naquilo. Porque um copywriting que é isso, né? Uma construção de mecanismo único, oferta, cara, vale muito a pena. Muito. A gente acaba que vendo muito cliente usando o mesmo estilo, assim. Tu vai ver o mesmo estilo de pessoa, com o imóvel, falando sempre as mesmas coisas, mudando só a característica. Todo imóvel tem uma característica. Todo imóvel. Então, esse diferencial de criar realmente uma oferta, para qualquer produto, implantar um mecanismo único ali na tua oferta, isso é muito diferencial, sim. Exatamente. No mercado imobiliário isso é diferencial, cara. Pelo que a minha experiência que eu tenho, o Felipe pode ter mais propriedade em relação a isso, mas... Isso faz um fenômeno que eu chamo de lead ultra qualificado muito barato. Caramba! Você tem um lead muito barato e muito qualificado. Se eu fosse fazer um anúncio sem mecanismo único, eu ia ter um lead a, sei lá, 30 reais, 40 reais. Se eu coloco um mecanismo único, é igual vai receber lead pra bicho. Igual os caras tá falando. Eu tô recebendo lead pra bicho. Mas é exatamente isso. O funil, ele não começa quando a pessoa tá lá dentro. Ele começa antes, né? Antes. Então, se tu comunica da forma correta, tu vai atraindo pessoas... Isso é apenas uma parte. Certas. É apenas uma parte que é a parte da aquisição. Da aquisição. Então, o cara que pegar isso que a gente passou e já sei lá, aplicar, já vai começar a ter resultado. Colocar um vídeo no ar, patrocinar, já vai começar a ter resultado. Uhum. Vai começar a ter gente chegando no WhatsApp dele, vai começar a gente ligar para ele no telefone dele. Essa é a primeira parte. É o primeiro ponto de Quando tudo. o cara tem isso, ele tem essa oferta bem estruturada, ele tem clareza sobre o seu mecanismo único, Exatamente. sobre o público-alvo, ele arrumou a casa primeiro. Exatamente. A casa tá Acho que pronta, agora sim dá pra abrir as portas e receber mais leads. E aí a mais gente pessoas. entra com a parte mais comercial. Todo mundo, falando de maneira bem prática, cada negócio tem um jeito de se vender. E todo mundo tem uma forma de vender. Eu tenho a minha, o Diego tem a dele, o Caô tem a dele, o Pacheco também tem a dele. Mas eu queria falar um pouco sobre fundamentos da venda com vocês. Ixi, papo sério. O que papo que- O sério. Diego sorriu é porque Ele tem tá propriedade. A parte não, essa é a parte que define, né? Define o game. Porque aí a gente tá falando de conversão. Isso. Cadê, Exato. cadê meu caderninho aqui pra me anotar aqui já? Vou pegar aqui na minha carteira de velho, que eu tenho alguma caneta e Na papel. carteira da sua avó. Carteira da minha avó aqui, ela sempre deixa, eu só tenho que encontrar agora. Até porque quando a gente fala sobre vendas, cara, eu gosto muito de vendas e olhar pra venda como uma arte de verdade. Venda pra mim é uma arte de se relacionar.
Eu amo construir relacionamentos com as pessoas e a venda se torna uma consequência de um bom relacionamento que eu fiz. Uns relacionamentos Mas não é bem todo mundo executados. que quer se relacionar. Total. E aí, Não é com qualquer pessoa que eu quero me relacionar. Exatamente. total. E aí, quando você se posiciona, você tem que ter muita clareza. Mas qual que é o- assim, de maneira bem prática, Pachecão, passo a passo. Pra galera que tá vendo, assim, esse podcast entender, pô, tá, eu vou fazer, aqui a gente tá falando de técnica de venda one-on-one, de venda olho no olho, talvez numa reunião, Uhum. mas, assim, de maneira bem prática. Qual que é a receita do bolo? Cara, pra mim, o primeiro passo quando a gente vai falar de vendas é esse ponto de nem todo mundo quer se relacionar. E se ele não quer se relacionar comigo, por que que eu vou forçar esse contato? Às vezes não precisa. Às vezes tem o cara que ele tá muito mais apto a comprar de mim e eu posso chegar nele primeiro, né? Jeb Blount, ele fala sobre a pirâmide da prospecção, de você colocar em primeiro lugar, como prioridade, aqueles leads, aqueles potenciais clientes que têm uma maior chance de comprar de você. E a galera que eu acredito que seria da zona vermelha do funil de vocês, É por isso que vai já tem que vir ficando tagueado. mais tem pra que- baixo. E aí, posicionamento não é só pra quem eu quero falar, mas pra quem eu não quero falar. Perfeito. Posicionamento é tudo, cara. É exatamente isso que ele falou. Quando tu se posiciona, a pessoa que vai ver que não concorda com o teu posicionamento, ela vai sair. Uhum. Então, aí podemos entrar na parte de cultura de empresa, que é exatamente isso. É, exatamente. Eu falo assim que, de maneira bem prática, né? Quando eu vou começar uma reunião, primeira coisa que eu faço, né? O meu intuito é criar um relacionamento com a pessoa, uma conexão com a pessoa. Então eu falo, pergunto como que tá o dia dela, pergunto como que foi a semana dela, e eu sempre acho dentro disso um ponto de conexão. Por exemplo, conversei com você e tal, café, eu fui pedir um café, né? Aham. Daí como que eu comecei, nossa, esse café tá ruim, que cadê café gelado, meu Deus do céu, que coisa horrível. E ele falou, não, já tomei, mas é ruim mesmo, não sei o que tem. Isso já foi um ponto de relacionamento. Sim. Daí eu comecei a falar da carteira, nossa, carteira de vó, o seu celular, zoando. Você tem que ser uma coisa descontraída, porque quando o cara, você chega na frente dele pra você vender pra ele, eu falo assim que a venda é, além de uma construção de relacionamento, ela é algo mais pra... o vendedor sempre foi taxado como uma pessoa, uma praga. Pode arrumar qualquer serviço pro meu filho, até vendedor. Cara, Sim, é colocado como a ponta do fundo do poço. exatamente. Daí eu falo assim, Aham. então eu tô aqui, eu entro com essa mentalidade pra te ajudar. Se você tá conversando comigo, quer dizer que você tem qualidade. É por isso que é legal você não conversar com qualquer pessoa. Por isso que eu tenho um pré-qualificação. Por isso que a gente faz um SDR. Porque eu conversei com a pessoa certa. Então eu já chego construindo um rapport. Como foi sua semana? Como foi seu dia? Sorriso no rosto, sempre uma entonação muito eloquente, né? Uhum. E o próximo passo, que eu acho que é o mais primordial da venda, é você mostrar pra pessoa que você tá no controle da situação. Aí você fala assim, olha, ô fulano, a gente tá aqui conversando e tal, mas deixa eu te explicar como que funciona aqui. Só pra você Isso. entender e não ter sombra de dúvidas no processo. Porque muita gente fala, mas fala o seu preço logo. Sim, sim. Tem Entendeu? A pessoa não quer passar pelo processo, ela não quer Aham. entender, ela uma não quer barreira ouvir. de entrada muito alta. Então eu falo, só pra você entender, quem vai guiar essa reunião sou eu, quem vai guiar essa conversa sou eu, e a gente vai começar desse tópico e vai até o final, daí a gente vai fazendo alguns disclaimers no meio do caminho. Fechou? Então é você pedir essa confirmação pra pessoa, porque a pessoa, ninguém gosta de se contrariar. Se você fala que você vai acordar às 6 da manhã todo dia durante um mês, você falha nessa missão, você se cobra ou não se cobra? Pô, Você se caramba. acha um bosta. Exatamente. Ninguém gosta de quebrar os próprios acordos. Então quando eu pergunto pra pessoa, eu faço uma confirmação com ela, eu falo, olha, eu vou estar no controle da reunião e aqui quem manda sou eu.
fechou, eu vou guiando aqui. Vai ser uma reunião boa. Uma conversa. Aham. O tom tem que ser cético. Fechou? Pode ser? Então pode. Então vamos seguir. Aí o próximo passo, depois Só, que eu me... só um ponto, Felipão. Esse segundo ponto que ele trouxe, isso é gestão de expectativa. Eu tô te mostrando o que vai acontecer, quanto tempo vai rolar, o que a gente vai fazer nessa reunião. Pra pessoa não te inverter depois. Exato, e pra conversa não ficar solta, um papo É. de meia hora levar uma hora e meia. E você perde muito tempo, às vezes, com uma pessoa que é desqualificada. Mas É. porque você não soube conduzir aquela conversa. Questão de alinhar a expectativa é muito importante. Aliás, primeiro, antes de Alinhar a começar, expectativa. alinha a expectativa. Por isso que diz que na Disney todo mundo tem uma fila enorme e ninguém fala das filas, né? Porque ela tá dizendo, ó, você vai pra esse brinquedo. Você tem um tem tantos aplicativo minutos. e o Ele já alinha a aplicativo... expectativa antes. Então, se a pessoa for chegar antes do que o aplicativo disse, então pra ela foi bom. Um aplicativo lá tem vários brinquedos. Aí eu nunca fui, né? Mas eu ouvi os colegas meus que foram e falaram assim, cara, eu não vou na Disney muito porque eu olho a fila e já dá desânimo, porque é 3 horas. Então, nem entro na fila. Mas se ele vai disposto, ele tá Realmente ele disposto tá a passar. pronto pra passar pelo 3 aquele horas. processo. Total. Eu vi isso recente do Alfredo Soares. se não Bravo. me engano. Um cara gigante. E ele faz parte do G4 da Educação, Sim, sim. ele domina esse processo de vendas. E ele diz que essa parte de gestão de expectativa, quando ele vai fechar grandes contratos, é o principal. É o que eu vou Se entregar. começar o valor errado, da minha termina entrega. errado. É igual um relacionamento entre um homem, entre eles, deles, todes. Hoje tem que falar isso, né, galera? Não dá pra... Eu não quero criar um inimigo aqui, então... Sempre a incluir. nossa comunicação tem que ser neutra, né? Daí, enfim, eu me apresentando, criando um rapport, um relacionamento, Uhum. conectando com o cliente, falando, olha, eu vou estar no controle. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você entender o porquê do cliente. Qualificação, eu diria. Cara, não, porque se ele chegou até aí, ele já tá Até aí qualificado. ele já tá qualificado. Só que a qualificação dele é uma questão de necessidade com capacidade. É tu realmente entender ali a situação do Se cliente. você consegue ajudar ele. Então, entender o porquê dele é você perguntar, ô fulano, só pra eu conseguir começar direito aqui, me diz uma coisa, por que você tá aqui? Por que você optou por ter essa conversa comigo? Me fala um pouquinho mais dessa parte. Eu quero entender o que te trouxe até aqui de fato. Então, você entendeu. Você tá buscando entender. Daí se ele falar, mas eu tô só interessado. Você fala, cara, você tá só interessado? E aqui, detalhe, aqui é o ponto onde você manda ele embora ou você segue com ele. Se você opta por seguir com ele, conversando pra realmente gerar negócio, ser uma relação de valor ou não. Então, muitas pessoas, quando chegaram nesse porquê, eu entendi que a pessoa tava bem curiosa. Eu falei assim, cara, ó, sendo bem sincero, eu acho que a nossa conversa aqui não vai ser tão produtiva porque o que você tá buscando eu não vou conseguir te entregar. Então, eu vou encerrar a reunião por aqui, de forma respeitosa, porque cara, eu sei que você é uma pessoa bacana, pelo que você comentou ali, eu vi, deu um estudado, mas eu acho que nessa conversa não vai ser produtivo. Eu não quero tomar o seu tempo, eu respeito muito o seu tempo. Então me desculpa, mas eu vou ter que desligar. Bem diferente de você oferecer forçar uma venda, né? Ó, esse é o meu produto, esse daqui é a solução, meu Deus, quer fechar comigo? Esse é o preço, esse é o valor. Exato. Você entender, né? Não consigo Te ajudar? Aqui se entende o porquê do cliente. O próximo passo é entender o assessment, é entender aonde ele tá, onde ele quer ir, Sim. realmente fazer essa associação. E aí, aqui tem várias técnicas, né? Eu falo assim que uma coisa que você comentou comigo, cara, como que eu construo um build-up? Ponto de apoio. O build-up, você pode falar melhor, mas o que seria numa venda? Numa venda, o build-up é você trabalhar em cima da expectativa da entrega, né? Que você vai trazer pro cliente. Build-up, eu de maneira prática, para todo mundo entender, é você construir um ponto de apoio. Construir Isso. para crescer. E aí, quando eu falo de build-up, a gente fala de... Por exemplo, a pessoa ela vem com uma determinada dor.
E aí tem várias técnicas para você conseguir avançar nas camadas, né, com essa pessoa. Você fala, cara, olha, tá, eu entendi que você tá buscando uma casa, vamos colocar assim, de exemplo do imobiliário. Você tá buscando uma casa, entendi, tá, mas aí tem duas técnicas, né? Tem a ProBuy e a Clarify. E isso faz parte do NPQ, né? Uma NPQ. técnica de vendas. Ah, não, Felipão. Fala uma linguagem que o povo vai entender. Acho que a minha função aqui O NPQ é clarear, é facilitar esse caminho, porque os caras estão super envolvidos no processo, né? Eles estão juntos na empresa, sempre tem essas falas. O NPQ é uma comuns. estratégia de venda Fala português, né? do Jeremy Miner, alguma coisa assim, Isso. que tá ficando muito mais presente hoje nas estratégias de metodologia de venda. Tem gente que usa e nem sabe que usa, né? Essa é a verdade. É que o ponto é você, em nenhum momento do processo de venda, parecer como um vendedor. O NPQ é realmente... O NPQ é usado para quem quer vender produtos com alto valor agregado. E o que é o NPQ? É uma estratégia. É uma estratégia. De vendas, de fato. É como se fosse o spin selling. É como se fosse a metodologia de vendas do Lobo de Wall Street. Entendi. Só que é um NPQ que a gente vem usando mais hoje. É uma série de técnicas. E dentro dessas técnicas, quando eu falo de o assessment, realmente do cliente, que é entender aonde ele quer tá, onde ele tá, você fazer. Tem duas perguntas que você pode fazer. Duas técnicas. Clarify e ProBuy. Clarify é quando o cara ele te passa ele te passa uma problemática um pouco confusa. Clarify, do inglês para português, significa clarear, dar à luz, trazer à luz, esclarecer. E a única coisa, dessas técnicas, a única coisa que muda é a tonalidade. A ProBuy é quando o cara ele te dá traz uma problemática para você confusa, mascarada. Perdão, eu me confundi. Clarify é quando você quer trazer à luz, esclarecer um ponto que já ou tá mascarado ou tá confuso. ProBuy é quando você quer esclarecer basicamente no detalhe realmente o que aquilo faz de impacto na vida da pessoa. A única coisa que muda, a pergunta é a mesma, mas a única coisa que muda é a tonalidade. Clarify se faz de uma maneira bem cética. Fala, nossa, entendi, você tá com um problema na sua casa, como assim? Me fala um pouquinho mais sobre esse problema que você tá tendo. Exato. O QNPQ, né, ele é uma sigla para Neuro Emotional Persuasion Questions, né? São perguntas persuasivas que afetam a camada emocional neurológica da pessoa. É como se fosse um questionário. Questionário. E aí o ProBuy, eu falei de Clarify, o ProBuy é a mesma coisa. Você trazer a pessoa, tá, mas... Sério? Realmente, é uma pergunta mais Você vai com problematizar a questão. problematizar. Perfeito. Então, uma tem o intuito de entender melhor e a outra tem o intuito de problematizar o questionamento, a problemática que a pessoa Agora ficou mais claro. trouxe Perfeito. pra gente, né? E isso são duas técnicas que podem ser utilizadas para construir os build-ups, os pontos de apoio. Então a gente entra nesses detalhes, né? Não quero me estender muito aqui, mas eu entendendo isso, aí eu sempre jogo pro cunho pessoal. O cunho pessoal da pessoa. Então eu falo, mas normalmente os empresários falam assim, cara, eu tô com um problema na empresa, eu quero vender mais. Tá, mas você quer vender mais por quê? Mas se eu quero vender mais, por quê? Eu quero vender mais porque eu quero aumentar meu faturamento. Tá, mas de maneira prática, na sua vida pessoal, o que significa esse aumento de faturamento? Eu já ouvi. Eu nunca parei pra pensar nisso antes. Eu ouço também isso aí. Nossa, quantas vezes eu já ouvi isso. Nunca parei pra pensar nisso antes. Eu acho Mas aí fica, porque né? aí você começa a entrar no emocional da pessoa. Toda venda ela é construída no emocional. Ela é feita no emocional e justificada pela razão. Perfeito.
Então, se você tem um bom produto que você consegue entrar nessa parte emocional da pessoa, cara, é batata. É simples, é básico. São conceitos. Então você pergunta, mas o que esse aumento de... O que esses 100 mil a mais significariam pra sua família? Nossa, pra minha família eu acho que significaria eu ter mais tempo com a minha filha. Pra você é importante Pô, pra você caramba. ter esse tempo com a sua filha? Nossa, Mas- demais. Tá, faz sentido. É importante, né? E com a sua esposa, você faz quanto tempo que você não tirou uma férias? E aí a gente começa a Nossa, entrar aí. nesses detalhes. Cara, eu tô cheio de demanda, eu não tô tendo tempo pra nem falar com a minha mulher quando eu chego em casa, você acredita? O cara começa a entrar nesse... Aí, quando você sabe onde o cara quer chegar, e você sabe realmente o impacto que aquela falta de resultado traz na vida dele, isso pode ser com tudo, tá? Então, desde comprar um imóvel, comprar uma churrasqueira nova, comprar um carro novo, com tudo, Um cara. carro. Essas técnicas funcionam pra tudo. Daí, a gente entra no detalhe que é o seguinte. Tem uma... Depois, o próximo passo é levar o cara pro céu. Tá, mas... Você sempre tenta buscar um sentimento da pessoa. Você nunca afirma nada. Você fala, fulano, beleza, mas ó, deixa eu entender uma coisa. Cara, como que você se sentiria tendo esses 100 mil a mais? Conseguindo levar a sua esposa pra viajar, conseguindo, sei lá, tirar 2 dias por semana só pra ir buscar a sua filha na escola. Nossa, eu nem imagino, eu acho que minha vida Qual que é o realizada. sentimento? Em uma única palavra. Então você busca o sentimento, cara. Felicidade, Felicidade. conquista, Conquista. realização. Então você busca sempre o cara. Você tira isso dele. Você não. Nossa, mas você se sentiria feliz? Isso é a maneira errada. Não, como que você se sente? Quero entender de você. Qual que é o sentimento? Qual que é o sentimento? A palavra-chave. Exato. Daí depois você leva ele pro inferno. Você fala, nossa, eu entendi. E pra você, assim, esse tempo com a sua filha, cara, o que de fato isso acontece na sua vida? Qual que é o sentimento que você... O que você tem que fazer pra isso mudar? Aí que ele para e pensa. Ali que entra o teu speech. É a tua apresentação do teu produto. Porque toda a conversa, ela foi dando volta pra chegar na tua solução. E aqui, geralmente, o cara fala, Eu preciso de vocês. eu preciso de vocês. O cara fala, realmente, eu preciso de... É muito mais eu preciso de vocês do que vocês precisam de mim. Daí conecta com o assunto da reunião. Mas tá, o que você... De fato, o que faz seu faturamento, de maneira bem prática, o seu faturamento em proporções diretas crescer? Se crescer, o seu faturamento cresce. Daí o cara fala, lead. Na hora que o cara fala lead, eu falo, pô, aí que eu entro. Entendi. Então você... Ele confessa pra ele mesmo que ele tem uma dificuldade que nós, o vendedor, quer ajudar ele. Ajudar. Então a gente entra com a solução. E aí a gente entra numa parte também muito importante, que assim, só pra encerrar, né? E deixar vocês também... Pode comentar, pessoal. Não fica... eu tô falando aqui porque é uma coisa que eu gosto de falar. Então a gente Deixa o entra professor falar, ó. numa parada bem interessante que é a hora que ele... Porque assim, se você chegar aí e dar a cartada final, faz um pitch, faz a sua apresentação, mostra o seu produto, você vai acabar dando um tiro no seu próprio pé. Porque a venda pode sair? Pode. Pode, mas... E foi até uma coisa que você errou numa vez que você foi fez uma coisa reunião. que eu errei, exatamente. Porque ele não setou a urgência A urgência. do cara. Então o próximo passo é você fazer o cara afirmar com as próprias palavras que pra ele é importante contratar a sua solução hoje e não daqui 3 anos. Isso tudo compõe métrica de conversão. Sim. Só de você esquecer esse tópico, você fode com a sua métrica de conversão. Você acaba destruindo o teu comercial praticamente. Você não vai ter uma conversão ruim, porque se seguir essa lógica, não, mas você vai começar a ter gente que te enrola pra fechar contrato. Exato. E se você trabalha com B2C, B2B ou B2C, Não, com qualquer coisa, né? Realmente você precisa ter esse ponto de urgência bem alinhado. Porque não adianta, você construiu tudo isso, mas Você no final quer do dia ele comprar? não vai comprar, Você quer comprar? Tá, mas eu vou ver com a minha esposa.
Vou ver com a minha esposa. Esse é o... Ah, eu preciso ver com o meu sócio. Eu preciso ver com o papagaio, eu preciso ver... Periquito, papagaio, Periquito. vó, cachorro, Vó. tia. Depende da situação. O cara pode falar isso, por quê? Porque Aham. ele quer tirar o peso da responsabilidade de decidir na hora. E todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Então, quando a gente faz o cara... Que pergunta que a gente pode fazer, né, no caso? Pra o cara... Pra sair da boca da pessoa que ela precisa de você. Fala assim, cara... Tá, mas e... Aí você mexe com os gatekeepers, né? O gatekeeper é o guardião do portão. Guardião do portão. Aquilo que segura O ele. que é guardião do portão, pra maneira prática? É a pessoa que tá... A pessoa ou situação que tá segurando ele de tomar a decisão final de Normalmente é escolher. pessoas. Por exemplo, Normalmente é pessoa. pra sua esposa. Por que é importante você resolver esse problema hoje do seu faturamento e conseguir passar mais tempo com a sua filha e não daqui 3, 4 anos? Por que é importante pra ela hoje você resolver esse problema? Ah, não, é porque eu preciso ver com a minha mulher. Porque que se ela você cuida do fazer uma dinheiro. pergunta direta pra pessoa, se você fazer uma pergunta direta pra pessoa, a pessoa ela vai sempre mascarar. Então, se você falar, mas qual que é, na opinião da sua esposa, por que é importante você tá resolvendo isso hoje e não daqui 3 anos? Então, porque ele não pode falar pela esposa. Então, ele vai falar uma coisa que é dele, que é o sentimento dele, que ele tá refletindo pra ela. Cara, isso é fenomenal. Gatekeeper, anotado. Gatekeeper. Gatekeeper. Anotado. E aí o anotado. cara vai falar alguma coisa que é um sentimento dele, mas ele transpassa. Ele vai tentar passar a bola. É você ter previsibilidade nas objeções também. Né? Isso. Exatamente. Então, você fazendo isso, setou a expectativa da parte de fechamento. Saiu da boca dele, não, eu preciso fazer isso esse mês aqui, cara, porque pra minha esposa é importante eu ter um bom relacionamento. Porque o casamento, né? Casamento é importante pra você. A coisa mais importante do meu negócio. Mais importante que o meu negócio é o casamento. Uhum. Então você fala, pô, entendi. E numa dessas o cara ele entende que ele precisa tomar uma decisão quanto antes possível. Quanto antes. Daí você faz o pitch. Aí você faz a apresentação do seu produto ou serviço. E o cara, se não conseguir fechar, o cara é ruim. Mas O também, se cara é não ruim. conseguir fechar, é uma parte do processo Detalhe, e bora pro follow-up. Follow-up, mas sempre a venda acontece no comprometimento. Qual que é a forma de você conseguir o comprometimento? Então você não sai dessa mesa, você fez o pitch. Você não sai dessa mesa se o cara não assinar o contrato, se o cara não fazer o Pix, se o cara não te pagar pelo menos 10% do seu produto. Numa negociação, você não sai da mesa se o cara não te pagar 10%. Porque mesmo que ele não te pague, e acontece, você deixa subentendido que o seu serviço custa tem um valor Uhum. e o próximo passo é ela pagar. Tem muito cliente que fala, me manda a minuta do contrato aí, que eu vou dar uma olhada. Eu falei, amigo, acho que você tá confundindo, porque o próximo passo não é esse. O próximo passo é, você me faz uma garantia, depois eu te emito uma nota fiscal, a gente passa pro contrato, porque o meu sistema, eu preciso de ter os dados do comprador, do pagador, para eu conseguir gerar um contrato. E você pode ficar tranquilo que você tem 7 dias para conseguir desistir e eu te devolver o dinheiro. O que eu tô te pedindo aqui é um comprometimento. Porque eu dou uma seguinte analogia. No final do dia, você tem 2 tipos de pessoa. A pessoa que avança e a pessoa que ela não toma decisão. A pessoa que toma decisão e avança. E a pessoa que não decide e fica pensando, nossa, como que seria se eu tivesse tomado aquela decisão? Como que seria, né? Como que seria? Eu queria entrar, você quer... Ela vai dormir Você à tá- noite todo você dia. tá em qual clube? Pensando. Eu pergunto pra você, você tá em qual clube? Você tá no clube das pessoas que decidem, toma a decisão e avança, ou no clube das pessoas que não decidem e ficam pensando como seria? Deu cara, Cara, isso é lógico. traumatizante pra... Logo ele reflete, cara, é verdade. Daí ele começa a lembrar de situações que ele deixou a oportunidade de passar, ele não agarrou naquele momento e ele perdeu. Ninguém gosta de viver o fumo, né? Felipe gera um trauma no cliente. O cara se sente mal. É o medo de ficar de fora, né? Ninguém Não, quer e viver é o isso fumo. que é o NPQ. Exato. É isso que é a estratégia de venda. Cara, eu falo assim que... Eu entendi essa estratégia de venda de forma bem simples.
Ponto A, ponto B e ponto C. Ponto A onde a pessoa está hoje, ponto B onde a pessoa vai estar depois que adquirir o produto, ponto C onde ela vai estar se ela não adquirir o produto. E a pessoa toma a decisão na dor. E aí tu vai dizer, ó, Todo se tu não mundo, tomar cara. a decisão, tu vai estar no ponto C. Sem chegar onde tu quer chegar, sem realizar o que tu quer realizar. E a Mas o que vocês acham dessa estratégia? A gente você detalhou muito bem esse processo, né? De como funciona comercial. o processo comercial, uma de call vendas, de né? Não venda. comercial, o processo de vendas. Perfeito. E aí, quando a gente olha para isso, o que a gente precisa encontrar? Qual que seria o principal erro? Nossa, Felipão, segui todos os processos, mas não fechei. Não senti que foi bacana, não gostei do contato que eu tive com aquele cliente. O que esse cara errou? Na minha visão, o ponto principal é a comunicação do vendedor, tá? Porque a gente pode falar, cara, eu posso te destrinchar todo um script de vendas. Se você não souber utilizar rapport, se você falhar no princípio de... Qual que é o princípio número 1 do vendedor? É ter a vontade de resolver um problema real daquela pessoa. Real. Eu consigo resolver o problema dessa pessoa? Consigo. Poxa, que maravilha. Então eu vou vender pra ela e vou construir Cara, esse relacionamento. Isso é porque bom pra interessante. ela. Porque eu falei de processo de vendas. Processo comercial não é outra coisa. Processo comercial é ter o cliente chegou. Como que eu monto um processo comercial? É sempre de trás pra frente. De trás pra frente. Tá, o cara, ele comprou de mim. Qual que é o prazo anterior? Fez uma reunião de vendas. Tá aí antes disso. E isso não é uma receita do bolo. Todo mundo tem que ter o seu processo. Não tem coisa perfeita. Existem modelos de negócio para negócio, porque existem negócios que são milenares. Então, o que tá? Depois, antes da call de vendas que ele fez? Antes. O Diego conversou com ele e fez uma qualificação. Tá, mas essa qualificação, quais perguntas teve? Ele perguntou se ele tinha dinheiro. Ele perguntou se ele era a autoridade do negócio. Ele perguntou se ele tinha necessidade e se ele tava no tempo de comprar. Exatamente. Tá, mas e antes? Antes o cara, ele entrou caiu no pipe de vendas, no funil. Lá no meu HubSpot, no meu CRM. Tá, e antes? Tá, o cara, ele viu um anúncio. Ele cadastrou no anúncio. E antes? Antes o cara tava na internet, navegando ali. Não, mas tava na onde? Google, Facebook, Instagram? Então você mapeia. Isso é uma maneira bem prática. Assim, colocando... Sendo bem simplório. Sim. Todo o processo, Mas eu pra... jornada, né? Jornada de que ele compra. atravessa. Isso é o de comercial. compra. Isso. Fazer o traqueamento, nunca. Fazer o traqueamento. Mas eu queria que vocês comentassem, que a gente já tá quase finalizando aqui. Eu queria que vocês comentassem sobre a última etapa, previsibilidade. Como que você hoje vê o negócio? Vocês três, né? Como que vocês conseguem falar assim, cara, eu tenho que gerar previsibilidade? O que eu tenho que... Quais pontos eu tenho que mexer? É bem complexo porque a primeira coisa que a gente se preocupa é onde tá a omissão. Onde tá aquele gargalo que eu preciso resolver antes de me preocupar com aquilo que eu preciso gerar de retorno no longo prazo, né? Acho que acima de tudo é manter a atenção do seu público direcionada para você de qualquer forma. Assim, de forma estratégica, na verdade, não de qualquer forma. A gente falou aqui de posicionamento, mas a importância real do posicionamento é justamente você manter os seus clientes, potenciais ou não, pessoas frias que ainda não te conhecem e estão para te conhecer, cientes de que você está no mercado. Tá. Então, acima de tudo, eu acho que é isso. Na sua opinião, Pachicão, qual palito que a pessoa tem que mexer na empresa, um empresário comum? Na minha visão, o processo gera previsibilidade. Se o cara tem processo. clareza dos processos dele e sabe otimizar os processos dentro da empresa dele, ele sabe destrinchar esses processos, fazer o processo de trás para frente, tá? Para eu ter o resultado final de conseguir ter um faturamento X anual, o que eu preciso fazer? Então a gente vai destrinchar todo esse processo de trás Você pra faz frente. esse processo pra galera que você atende, Eu né? faço isso com os meus clientes porque é necessário. O cara chega pra mim e fala, Pacheco, eu quero faturar mais. Eu acho que eu vou conseguir fazer fala isso que com tem produtividade. Planejamento estratégico. Isso pode ser caracterizado como um planejamento estratégico, né? Sim, é Então, o primeiro plano passo... de negócio.
pro cara ter previsibilidade, além do posicionamento, Além do posicionamento. planejamento estratégico. Total, na minha visão, se o cara Como tem que ele faz pra montar isso? Assim? Se ele cria um plano de negócio, e aí a gente entra nos detalhes, né? Na minha visão, o plano de negócio, ele nasce da perspectiva do empresário, né? Muitas vezes a perspectiva do empresário vai definir para onde que aquele negócio vai. Então, o que é a perspectiva? É uma visão de médio e longo prazo. Onde que eu vejo meu negócio para 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos? Tá. Cada pessoa tem essa visão. Tem o cara que ele não consegue enxergar 10 anos, mas em 2 anos ele consegue enxergar. Essa é a perspectiva. Isso é fato. A partir da perspectiva, a gente seta metas menores pra gente conseguir alavancar esse objetivo com uma pergunta-chave. Então, se eu desejo chegar num faturamento anual de 1,5 milhão, o que precisa ter acontecido em 1 ano para que eu saiba que eu estou no caminho certo? Isso é uma pergunta-chave que a gente faz, é uma Isso é pergunta interessante. muito reflexiva e eu preciso fazer com que o cara... Até com carreira, cara. Eu já vi Total. gente fazendo isso até com... Tipo, eu quero virar sócio dessa empresa que eu tô trabalhando. Em 1 ano, o que eu tenho que fazer pra eu virar sócio? Qual que é o valor que eu tenho que agregar, entregar pra esse cara? O que ele tem que perceber? E aí é onde a gente volta para o plano estratégico. No plano estratégico, você vai ter clareza sobre quais processos você precisa redefinir e alinhar no seu E negócio. tem uma coisa que eu falo, acho que KPI, né? KPI, Aí são porque não adianta você ter um planejamento estratégico se você não tem um KPI perfeito. para Exato. metrificar. Então, setor de marketing, qual que é o KPI mais importante no mês? E Indicadores você vai chaves. destrinchando, né? Indicadores chaves de performance daquele processo. Daquele processo, daquela segmentação. Uhum. Você fala de vendas. Cara, eu preciso conversar. Tá, eu preciso fazer 100 mil. Eu sei que eu tenho que ter 100. Eu sei que eu tenho que ter, sei lá, 15 clientes ativos, 20 clientes ativos. E aí é onde a perspectiva gera o processo que a gente, e do processo a gente encontra o KPI. Como assim? A perspectiva me trouxe onde que eu preciso estar em 1 ano. Pô, em 5 anos eu quero 1,5 milhão de faturamento. Cara, em 1 ano eu preciso estar pelo menos ali nos 300 mil. Vamos olhar de maneira bem 300 mil. de maneira bem prática, de maneira bem fácil. 300 mil no primeiro ano. Cara, show de bola. Bem bacana. É. Depois eu vou trazer isso daqui para coisas ainda menores. Eu gosto muito de trabalhar o período de 3 meses. 3 meses para mim é o tempo mais eficaz e eficiente. Aí entra na diferença de eficiência e eficácia. Eficácia é o resultado que aquilo gera. Então, 3 meses é tempo suficiente para a gente iniciar a tração de um negócio. A gente vai Certo. gerar muita pressão naquele período. Naquele E essa período. pressão, essa intensidade, isso é eficiência. É a quantidade, é o volume De de energia. coisas e energia que você coloca para fazer aquilo girar e gerar o resultado eficaz. Então a gente traz isso para 3 meses e aí a gente volta. Em 3 meses, aonde que meu negócio precisa estar? Quais são os meus KPIs? Comercial, desde a parte comercial, a gente também precisa olhar para a parte da gestão, meu time, o que cada pessoa precisa fazer, Se envolver. quantas vendas precisam ser fechadas semanalmente, mensalmente, e aí a gente vai encontrando os Isso números do nosso negócio. É basicamente a máquina de previsibilidade. Total. E aí, Ele escreveu tudo. aí entra o sistema, né? CRM, Entre o sistema do CRM. BI. né? E todo esse processo, né, que inclui Deixa esse o cara falar agora. Esse sistema. cara, eu vou falar, ele é o Aristóteles daqui. Aristóteles. Só palavras sábias que saem da boca dele. É isso, cara. Tô aprendendo que só deixa o Pacheco falar mais um Bicho é pouco. mudo, bicho é mudo. Pacheco. Não, mas da hora. Não, rapaziada, mas isso é maravilhoso e eu acredito que um bom plano de negócios ele gera previsibilidade e aí a gente vem pro tete a tete, que é a execução dia após dia. Exato. E essa execução dia após dia é aí onde a clareza de uma rotina de alta performance esse empresário E sabe- precisa ter. Aí entra naquilo que eu falei no começo do podcast. O empresário, todos os gigantes que eu já percebi que estão assim no... Eu percebo padrões, cara. Eu acho que eu tenho um toque nessa parte porque
eu percebo muito padrão nisso. Esses empresários, eles sabem... Você não precisa ser um cara bom na operação. Conhecer tudo a fundo. Você precisa de quem? Perfeito. Aí entra quem? Entre o quem? Entra a cultura, entra... Enfim. Acho que dá pra encerrar, né? E aí depende, e aí só pra gente finalizar, depende dos níveis de negócio, né? Vai ter muita gente que tá ouvindo a gente, Maturidade. às vezes ele ainda é um empresário e Normal. ele tá cuidando ainda do operacional, do estratégico, tá se dividindo, esse é o cara que vai se provar. Esse é o guerreiro, esse é o cara que eu geralmente É o herói, atendo, né? É o o herói. sangue no olho, velho. Aham. Esse cara, ele precisa de energia e performance. E tem o cara que ele precisa performar não só nas suas habilidades operacionais, mas ele precisa ser um líder melhor. Ele precisa trabalhar a capacidade de liderança dos Isso é seus fato. colaboradores para gerar esse resultado. Isso é construção de cultura, né? Você ser um líder é construir cultura. Assim que eu entrei pra Na trabalhar Lotel? com o Felipe, na Lotel, Felipe passou um plano assim de cultura. E a primeira frase que ele falou antes de começar tudo foi: resolva um problema, mas não gere outro. Eu preciso de uma pessoa que Isso resolva. daí foi impactante, eu ouvi isso daí também. Resolva um Todo problema mundo e não que gere outro. trabalhar... Os caras ouvem, eu falo assim, cara, pra mim, gente boa é quem resolve um problema e não cria outro. Se você resolver um problema... Isso até o Thales Gomes que fala. Cara, resolve um problema e não cria outro. É bem simples. Pra mim, pessoa boa é quem faz isso. Mas é isso, pessoal. Acho que dá pra encerrar essa conversa bem produtiva. Com certeza vão vir novos episódios. certeza. Dá pra gente bater um último tópico pra gente finalizar, porque vocês... Pergunta pro diretor dá pra aqui. gente um último tópico, rapidão, sobre cultura, porque tem muito empresário que o cara nunca parou pra olhar a cultura, qual é a cultura da empresa dele. Missão, Cara, visão, a primeira valores. coisa, ó, vamos falar bem a real. Se a empresa é uma bosta, é o empresário que é uma bosta. Começa aí, mano. Se a empresa é uma bosta, o empresário é uma bosta, mano. E não tem segredo. Aí você fala, nossa, mas tá me chamando de coisa ruim. Não, cara. É momento, mas você pode melhorar. Só que você tem que assumir Tem que assumir. que você não tá vivendo do jeito que você prega. Porque a quantidade de empresário que fala, ah, mas eu quero que seja assim. Se fosse ele naquele papel do funcionário dele, ele não fazia daquele jeito. Primeiro ponto pra cultura, cara. Agora você pode continuar. Cultura alinha, né? Então, se o teu time não tem cultura, ele não alinha. Não tá alinhado. Então, cultura ela vai estar sempre ligada com a empresa, diretamente ligada à performance. Perfeito. Então, quando você tem uma cultura bem definida de processo, eu acredito que o time performa Cara, acho muito que bem. cultura não é nem isso, cara. Cultura é o lifestyle que a pessoa vive. Cultura é o ritmo. O ritmo. Eu falo assim que na minha ritmo de- empresa, o Eu ritmo... escutei muito esse aí. A Toca. banda toca. A banda toca no ritmo do mais lento. Então, se eu tenho um cara fracassado no meu time e eu não tirar aquele cara, eu vou me fuder. Exato. Sabe por quê? Porque a banda sempre toca no ritmo do mais lento. Exatamente. Eu, como líder, não vou deixar o cara pra trás. Então, eu vou diminuir o ritmo que eu ando pra ficar salvando o cara que devia eu ter deixado pra trás. Então, se eu não percebo isso, eu sou um mau líder. A banda sempre vai tocar no ritmo do mais lento, mano. Não tem segredo, cara. Eu fico mordido às vezes porque eu falo assim, cara, você tem que resolver um problema sem criar outro. A banda sempre vai tocar no ritmo do mais lento. Então, aqui quem menos corre voa. Na minha empresa, quem menos Quem corre menos voa. corre, voa. E aí, isso que você tá trazendo são coisas e padrões da sua empresa. Exato. Os empresários precisam entender, cara, quais são as coisas que eu quero que estejam perambulando aqui na minha empresa? Quais são as frases? Qual o ritmo que eu quero impor no meu dia a dia? Qual a intensidade que eu quero dar para os meus funcionários, para os meus colaboradores, do entendimento da nossa cultura? Como que eu vou relembrá-los? No meu estilo de vida. No meu exemplo, a melhor maneira de liderar é pelo exemplo. Então, quando você vive nesse lifestyle, nessa cultura, quem tá ao seu redor, os seus colaboradores, eles vão ser levados por osmose. Reflexo, cara. A empresa é reflexo do dono. É o Marcelo Germano fala, a empresa é reflexo do dono. Se o cara é uma bosta, a empresa é uma merda também.
Uhum. Eu Exato. não admito essas coisas, sabe? Presença, né? Não ser uma neblina na cabeça daquele colaborador do que tá acontecendo e o que vai acontecer, né? Cara, isso é fenomenal. Você queria falar mais alguma coisa sobre... Excelente, eu queria trazer esse ponto pro cara... Você viu que os dois estão alinhados aqui, né? O cara tem um norte, velho. Porque a gente pega, traz isso tudo E aí o cara peca na entendi, cultura, o dia a dia dele é horrível, os funcionários não têm uma rotina estabelecida, ele não tem uma rotina estabelecida. Ele não tem uma rotina estabelecida. Vive no automático, e aí, se você é empresário, quer tracionar o seu negócio, esse é o momento de gerar esse resultado. A hora é agora de sair fora da caixa um momento, olhar para com as coisas de um outro plano para você voltar pro operacional. Chamar, assim, para quem ficou até no final, são 2 horas e pouquinho, acho que tá dando 2 horas agora, né, no caso. A gente começou um pouquinho mais tarde por causa dessa bênção aqui, que tá do meu lado. Eu queria fazer uma provocação para quem tá assistindo. Os empresários que estão assistindo até o final, que realmente assistiram, olha pra tua equipe e veja uma coisa. Sabe aquela pessoa que você acha que ela vai funcionar? Parece que você tem um apego com ela, né? Que tem muita gente que tem apego. Ah, mas eu vou investir nesse cara, eu acho que ele vai vingar, eu acho que ele vai ter futuro. Essa é a pessoa que você tem que arrancar imediatamente. Se o cara tá vacilando com você e se esse sussurro acontece no seu ouvido, no pé do ouvido, manda o cara embora. Libera ele pra prosperar com outras pessoas. Eu falo assim, cara, a minha empresa é um degrau que você vai passar. Se você quiser ficar comigo, você vai ficar, cara. Eu vou te promover o quanto que você estiver entregando pra mim, quanto tempo você estiver entregando pra mim, eu vou te promover. Mas se algum momento parar de fazer sentido, tá tudo bem. Você, ok e tal. E no tempo que você passou aqui comigo, a minha empresa foi um degrau. A minha empresa é um degrau para as pessoas subirem na vida. Eu sempre falo isso, cara. Eu não vou ser o ponto final. Eu libero a pessoa para prosperar mesmo. Total. Porque às vezes é coisa melhor que vai vir na vida. Você tá abençoando a vida da pessoa fazendo isso. E aí, se a gente for falar de gestão de pessoas, acho que dá um outro podcast. Dá um outro podcast. Só de gestão de pessoas. Galera, assim, só pra gente encerrar, foi um papo muito bacana com vocês ali. Eu trouxe vocês dois especificamente para fortalecer um pouco mais a nossa cultura. Esse foi o nosso primeiro podcast, a minha primeira Foi como tu esperava? Foi como eu esperava. Legal. Os caras tá até com o meu bordão aqui. Ali a expectativa aí. Expectativa alinhada. Tá fechado? Bora, o que eu posso fazer pra gente continuar com esse negócio? O que eu posso fazer? Qual que é o próximo passo? Legal. Pachecão, você tem uma presença ilustre aqui, você é um cara que eu admiro muito. Obrigado por ter comparecido também. Eu que agradeço, meu irmão. Um prazer participar do Agora, primeiro... eu queria que você falasse Scale pra Up. galera se inscrever no canal. Pô, maravilha, galera. Se você curtiu esse podcast, Faz se o você bajá. curtiu esse papo de gestão, vendas, processos, comercial, a gente se aprofundou em muitos pontos aqui, que se a pessoa realmente pegar, sair fora da caixa, pensar no seu negócio e aplicar, eu tenho certeza absoluta que isso vai te impactar de uma maneira ou de outra. Então, se você curtiu, quer continuar com isso aqui, o grupo da família. pra já causar uma discórdia aí e também se inscreve no canal pra Eu vou você mandar receber pra minha outros avó que conteúdos. vai se sentir muito ofendida com o Felipe na minha carteira, cara. Tá vendo? Essa é a cultura. Tem Instagram, o podcast? Ainda não. Mas qual que é o podcast do Felipe, o Instagram do Felipão? Femartins.1 é o meu Instagram. Se vocês quiserem, se os cortes viralizarem, né? Femartins.1. Se não for polêmico o suficiente, né? Acho que foi pouco esse aqui, mas eu vou ser eu prometo ser um pouco mais ácido das próximas. Tá certo. Eu falo você tem Instagram, não tem? Tem Instagram, pessoal, DI Santi Silva, né? Meu pai amado. Que é Diego Santana Silva. Parece o Instagram da minha avó. É abreviado. Mas Instagram pessoal, me seguir lá, mandar uma mensagem.
Isso aí. Esse é meu gatekeeper, tá? Vai, Pacheco. Rapaziada, se você gostou de algo que eu trouxe aqui, isso conseguiu te impactar de alguma maneira, me siga no Instagram, @GabrielPachecoOficial, e lá eu posso te contar um pouco mais sobre como gerar mais performance pro seu negócio e conseguir fazer mais em 3 meses do que os outros fazem em um ano. Meu Instagram também é pessoal, Cauã Magno, com 2 N, C-A-U-A. Peso. Magno. Então é isso, é pessoal. Quem quiser seguir lá pra acompanhar um lifestyle, vida de gestor de tráfego, projeto. É isso. Não só, por enquanto, não só isso, né? Não só Exato. isso. Não, por Sempre enquanto. existe um Isso escape. não é nem a sombra do que há de vir. Exato. E é isso, rapaziada. Eu vou finalizar esse podcast falando que o que vocês viram aqui não é nem a sombra do que há de vir. Fiquem com Deus, até mais. Obrigado. Valeu, rapaziada. Aí.